A vida já tava uma tragédia. Joey era pobre e virgem e ganhava um salário tão ruim que até a esmola parecia bônus. A única coisa que ele carregava além de dívidas era um pedação de monstro nas costas. Mas calma, que podia piorar. E piorou. Nossa, como piorou. Depois de ser traído e baleado e quase servido como almoço, Joey acorda e bingo. Tava todo esquisito, cheio de pernas extras e um par de antenas. Sim, ele virou uma barata. E pra piorar, o deus baratas achou ele desrespeitoso e cortou logo o sistema dele fora. E o fundo do poço serve banquete. Agora sem poderes, sem esperança e cercado de baratas que acham cocô uma bela iguaria fina, Joey precisa decidir e aceitar a nova vida ou tentar dar um jeito nisso. Esse é o primeiro Isekai que prova que sim, você pode reencarnar em algo muito pior do que um slime. Joey tava lá suando frio, arrastando um pedação de carcaça de bicho nas costas. Era tremendamente pesado. Todo mundo lá atrás também tava no mesmo barco, carregando pedaço de monstro para todo lado. O sol já tava quase se pondo, deixando tudo meio avermelhado. No meio da rua, um monstro gigante, todo estirado, com os dentes que davam medo e olhos de inseto bizarro, credo. Lá de cima, um cara berrava e gritava para ninguém parar, senão ia todo mundo dormir de barriga vazia. Que folgado, mano. Todo mundo tava moendo as carcaças, uns já caindo de cansaço. Era trampa pesada, viu? O cara lá em cima, no maior estilo de escravidão moderna, não deixava ninguém nem respirar. Arrasta isso até cair duro, gritava ele. Um dos caras, quase sem força, tentou levantar pedindo desculpas. Coitado, mano. Joey tava todo curvado, quase beijando o chão de tanto peso. Dava pra ver a luta dele pra não desabar, mas não conseguiu aguentar mais. Ele gritou do fundo da sua garganta. De tanto sofrimento, dava até dó. Um cara fortão chegou botando banca, xingando o Joey de inútil e mandando ele parar de enrolar. Que cara chato. Joey, mordendo os lábios, aguentou firme e continuou no batente. No olhar dele dava pra ver a força de vontade e a tristeza misturada, uma bad vibe total. O nome dele era Joey. Ele é apenas mais um Zé Ninguém, tentando sobreviver naquele inferno no ano de 2026. A cidade vista de longe parecia até tranquila, prédios altos, céu azul, parecia até uma vida normal, mas de repente a calmaria foi pro beleléu. A cidade foi atacada por uns monstros bizarros que ninguém sabia de onde tinha vindo, uns vermes gigantes, outras criaturas tremendamente esquisitas, tudo destruindo e causando o maior caos. A gente teve que encarar um monte de monstros e a terra virou tipo uma dungeon gigante de horror e chamaram toda essa zoeira e bagunça de abismo. Talvez um nome bem apropriado, né? Aquela dungeon liberou uma espécie de radiação tremendamente doida que deu superpoderes para algumas pessoas. Aqueles são os despertos, e quem ganhou esses poderes virou uns caras mais casca-grossa que existiam. Já que não teve essa sorte, ele virou um escravo para sobreviver. Que injustiça. Lá vai Joey e todo mundo arrastando pedaço de gigante e carapaça de bicho para tudo que é lado. E o cara só gritava, indicando o local para colocar toda aquela tranqueira. Todo mundo quase sem ar, carregando a carcaça do monstro para dentro de um caminhão. Era uma última gota. De novo, uns gritos mandando empurrar. Parecia que estavam chicoteando todos ali. Só faltava o chicote. Joey e outra pessoa caíram de joelhos, sem fôlego, na frente do caminhão. Que canseira. Antes de conseguir respirar, um cara com a cara mó fechada deu um tapa na cara de Joey, extremamente agressivo. O cara começou a gritar, acusando Joey de se fazer de coitado. Joey baixou a cabeça, segurou o rosto sem dizer nada. Aí ele levantou a cabeça com um sorrisinho no rosto. Que audácia, meu irmão. E perguntou pro cara se o braço dele não tava doendo de tanto bater. O cara olhou torto e mandou ele voltar pro trabalho, senão ia vazar dali. Joey agora rangeu os dentes e concordou na hora. Não tinha muita escolha para ele fazer, né não? O cara mandou entregar as carcaças antes do anoitecer, senão ninguém ia comer. Uma legítima chantagem. Trabalhar daquele tanto ainda de barriga vazia. Mas Joey só disse que ia dar conta do recado. De repente, um pedação de carcaça começou a tremer e todo mundo começou a entrar em pânico. Joey, com cara de quem já viu de tudo, olhou para o chão tremendo e pensou que poderia ser um terremoto. Do nada, um monstro gigante com uma boca enorme saiu do chão, pronto para engolir ele inteiro. Os olhos de Joey arregalaram de pavor. Era o fim da linha. O cara, vendo a cena, ficou em choque ao perceber que um dos monstros ainda estava vivo. Todo mundo começou a correr, gritando de medo, enquanto o bicho atacava. Joey correu o mais rápido que pôde, mas o cara, não querendo deixar ele escapar, foi atrás. Do nada, o cara sacou uma arma e deu um tiro extremamente potente, com um estrondo
enorme. Joey levou um tiro na perna e voou pra frente, com o sangue jorrando. Coitado, mano. Ele agora todo ofegante, com cara de dor e o osso tremendamente deformado de medo. Pensando que ia morrer, ele só virou a cabeça pra ver quem tava falando. O cara apontou a arma pra ele, com um sorriso maléfico de psicopata, aproveitando todo o momento pra poder mandar ele pra vala. Joey caiu no chão, com a perna sangrando. O cara começou a rir, curtindo toda aquela situação. Falou com o maior desprezo que gente como Joey merecia morrer. Apenas ia pra vala. Joey, caído no chão, se ligou que aquele cara usou ele de isca pra todo mundo poder escapar. Ele não conseguia acreditar naquilo, pensando por que era tão difícil sobreviver. Ele começou a pensar que um cara fraco e sem talento no mundo ia ser descartado mais cedo ou mais tarde. Mas ele preferia que fosse mais tarde, né? Os olhos dele encheram de lágrimas, coitado, e ele viu uma barata andando perto dele. Ele até sentiu inveja da barata e percebeu com amargura que até os insetos se adaptavam melhor do que ele naquele mundo. No último segundo, um monstro com uma boca gigante apareceu na frente dele e ele pensou que na próxima vida ele não queria nascer tão fraquinho. E no último instante, antes de morrer, ele pensou se virasse uma barata, a vida dele seria muito mais fácil. De repente, um sisteminha de modificação corporal desconhecido apareceu. Mas as primeiras tentativas de reconstrução falharam. Depois de 1 milhão de tentativas, o sistema finalmente anunciou que a reconstrução tinha dado certo. Ufa, um barulho esquisito no beco da escuridão, criando um clima sinistro. Joey acordou todo confuso, se perguntando se tinha morrido. Tentou levantar o braço, mas se ligou com o horror que os membros dele não era mais humano. Caramba, ele viu um espelho e foi se olhar. Lascou, seu desejo tinha virado realidade. Uma barata apareceu no reflexo. Ele arregalou os olhos, chocado, e aos poucos começou a entender o que tinha acontecido. Para o delírio de vocês, meus caros, ele tinha virado uma barata. O seu próprio reflexo assustava ele. Ele começou a entrar em pânico, gritando sem acreditar no que estava rolando. Ele gritava: mãe, eu virei uma barata de verdade. Oh meu Deus, que peninha. O cara ficou tremendamente surpreso ao ver que tinha um par de braços a mais, mas mexer eles não incomodava ele, pelo contrário, é como se tivesse tido eles ali toda a vida. Ele percebeu que a única coisa que incomodava ele eram os músculos novos nas costas, que ainda não estava muito acostumado. Antes de entender toda aquela situação, começou a cair, gritando e tentando se segurar. Caindo, se ligou que as asas se mexiam se ele controlasse os músculos das costas, mas ainda não sabia como controlar aquilo. Tremendamente irritado, começou a gritar que, se soubesse que o último desejo dele ia virar realidade, tinha pedido outra coisa. Talvez virasse o Hulk, né? E de repente uma silhueta brilhante apareceu na frente dele, chamando ele de ser humano sem noção e repreendendo ele por zoar os sentimentos dos deuses barata. A criatura continuou falando que, nos últimos 5.000 anos, ele era a primeira pessoa a pedir a força pro deus barata, mas agora estava decepcionado com a atitude dele. Joey se ligou na hora e se surpreendeu ao ver que os quadrinhos não mentiam. Ele agora estava num isekai. Agora, todo emocionado, mudou totalmente sua postura e chamou aquela criatura brilhante de irmão do sistema e até de pai, pedindo desculpas pelas palavras. Mas o deus baratas não ligou para súplicas e sumiu, deixando o herói sozinho com um corpo novo. Uma mensagem apareceu na tela do sistema: sistema temporariamente fora do ar. Você é odiado pelo deus barata. O cara ficou em choque total. Ele realmente tinha pisado na bola com o deus barata e agora estava sem sistema. Lascou, ganhou o sistema, ficou sem sistema rapidinho. Passou vários dias tentando acessar seu sistema, mas nada. Ele gritava sistema, mas ninguém respondia. Apesar de várias tentativas, o sistema não dava sinal de vida. Ele começou a se ligar que a situação estava ficando cada vez pior, até que percebeu que agora entendia a língua das baratas. Ele começou a ouvir outras baratas cochichando, sem saber o que fazer com ele. Uma noite ficou pensando na vida nova. Mesmo querendo virar uma barata, não conseguia se livrar da sensação de que era nojento. Logo ele viu outras baratas se juntando e comendo alguma coisa que parecia ser bem gostosa. Ele olhou com nojo e se ligou que era cocô dele mesmo. Caramba! Uma das baratas falou toda feliz que aquele cocô tinha que ser consumido quentinho e chamou ele para participar do banquete de merda. Ele ficou tremendamente apavorado e enojado e gritou para eles ficarem longe dele, que ele não queria participar de jeito nenhum daquilo. Mas a barata não desistiu. Ele pegou um pedaço de merda e entregou para ele, mas Joel jogou para longe em pânico.
mesmo e repetiu novamente que não creria. A barata tentou se justificar para as amigas baratas, mas ele respondeu que tinha levado um tiro no coração. Mas o cara não tava nem aí para aquelas desculpinhas. Ele começou a gritar que aquela outra barata tava com bafo de bosta. Para ela calar a boca e não falar mais nada. Aos poucos ele foi se ligando que os genes humanos tinham deixado ele mais forte, mas ao mesmo tempo estava assustado com os gostos novos. Começou a gostar dos cheiros de sujeira e começou a perceber que se não comesse comida normal, um dia ia acordar com a cara enfiada num monte de lixo. Olhando pro lixão, um monte de saco de lixo, lembrou que os sacos plásticos grossos e pretos atrapalhavam os receptores das baratas, mas a mente humana dizia que tinha que ter alguma coisa comestível ali. Ele então começou a procurar comida, achou um pacote lacrado de torta de gema de ovo e na verdade aquela coisa estava vencida há 3 anos. Mesmo assim, ele achou que tinha tirado sorte grande. Um sistema informou que aquela torta tinha 385 calorias e ainda dava para comer. Mas o primeiro instinto que sobressaiu foi o humano. Um tremendo horror. Eca, que nojo. 3 anos vencida. Como ele poderia comer aquilo? Mas a fome era maior do que qualquer nojo. Apesar da aparência nojenta, a torta tinha um cheiro bem bom. Um cheiro de podre, precisamente. Que as baratas adoram. Joey decidiu que era uma iguaria para barata. Enquanto comia os pedaços de comida estragada, ficou tremendamente feliz com aquela transformação. 10 dias depois, estava sentado com outra barata, pensando na sua bela vida nova. O Deus Barata nunca mais apareceu, e ele percebeu que o sonho tinha sido um erro. A vida não era tão fácil quanto ele pensava, e não era para um humano. Joey até pensou em dar um fim naquilo, mas não importava o que fizesse, não conseguia. Afinal, todo mundo sabe que veneno, água e quedas não fazem nada com ele. Baratas são extremamente resistentes. Então, ele decidiu procurar um inimigo natural das baratas para comer, mas lembrou do monstro gigante que tinha comido ele e ficou com medo até de pensar e resolveu continuar vivo. De qualquer jeito, as baratas são insetos sociáveis. Se ele conseguir comandar uma colônia e virar rei das baratas, a chance de sobreviver dele vai aumentar muito. Imagina só, o cara virar o rei das baratas. Joey não ligava mais de ter perdido a conexão com os deus barata, porque com o conhecimento da vida humana passada, ele ia conseguir viver feliz sem dúvidas. Ele começou elogiando o vizinho, falando que ele tinha um esqueleto bem bonito e até disse que queria ser amigo dele, mas o gordo rejeitou na hora a amizade com aquele cara. Aquela baratinha não gostava de comer cocô e cocô era muito gostoso, então eles não poderiam ser amigos. Naquele momento, o cara se tocou, não importa quão boa seja a vida para ele. Agora, a pira dele era mandar nas baratas. Extremamente ambicioso esse cara, né? Esses insetos viam Joey vivendo numa boa, sem se preocupar com nada. Então ele resolveu mostrar que também tinha poder. E foi assim que ele completou 20 dias do seu novo renascimento como a barata, destinada a comandar toda a colônia de baratas dali. A chance realmente apareceu. As baratas mais velhas chamaram todo mundo para uma reunião, dizendo que ia mudar para outra área, onde tinha comida de sobra. Aquelas baratas mais velhas, adultas, deixaram todo mundo escolher. Ou ficavam ali e viravam rango dos inimigos, ou iam com elas e ficavam na proteção. A barata gorda ouviu aquilo e disse que não aguentava mais comer merda. Mas ela não tinha acabado de falar que bosta era gostosa? Joey ouviu o desabafo e pensou que a barata gorda era a pior, que ele já tinha visto, treinado, porque nem revirava o lixo atrás de comida, só esperava a próxima leva de bosta. Um tremendo preguiçoso, hein? O gordo tava chorando, morrendo de medo de ir embora. Aquilo irritou o Joey de verdade. Ele achava que baratas eram uns bichos caseiros, porque se assustavam com lugares novos, hein? Enfim, aquelas baratas adultas precisavam de um voluntário para explorar o caminho, mas ninguém abria a boca. Um silêncio total. Joey então resolveu ajudar todo mundo. Afinal, não tava comendo merda deles mesmo. E para surpresa dele, o Deus Barata apareceu novamente para fazer contato, dizendo que se Joey topasse a missão, o Deus Barata ia pensar em perdoá-lo. Na hora, Joey levantou a mão decidido e falou que ia liderar todo mundo. Tremendamente corajoso, ou talvez desesperado, certeza. A barata gorda ficou impressionada com Joey, chamando ele de muito macho, machudo, musculoso. E Joey ficou felizão porque o código de trapaça dele tinha voltado. Seu sisteminha. Logo Joey e os gordos estavam no lugar novo. Joey agora entendeu que aquela missão de fato era atravessar a cerca. Tava tudo tremendamente calmo, então foi fácil para Joey passar. Mas a barata gorda disse que não sabia de
nada. Ele então descobriu que quando a comida acabava no lugar, as baratas adultas mandavam as novas procurar e explorar uma área nova. Só que o mundo era cheio de inimigos naturais, então a chance de sobrevivência do esquadrão de reconhecimento era quase zero. Eles poderiam virar comida de algum inimigo a qualquer momento, enquanto as baratas adultas ficavam de boa, hein? Ele ficou com medo, porque aquilo era um legítimo suicídio coletivo. Até pensou que o deus barata tinha feito aquilo de propósito para se vingar quando ele morresse. Então o cara falou que eles tinham que vazar dali, porque ele dava um jeito de alimentar todo mundo depois. A barata gorda começou a chorar de novo. O cara vive chorando. E de repente, aquela barata adulta apareceu lá atrás de Joey. Ele não entendia para onde eles queriam ir, porque tinha um monte de monstro morto para comer atrás da cerca. Quem chegasse primeiro ia se servir do belo banquete. Joey, tremendamente chocado. Será que as baratas tinham evoluído tanto que agora comiam monstros alienígenas? Era um milagre pro cara, porque ele nunca ia passar fome. Enfim, ele falou que tinha que resolver de alguma forma e não queria fazer dieta. Então eles podiam ficar sem ele e começar a comer. Na hora, a baratinha adulta pegou o Joey como se fosse um insetinho. Aparentemente ele está sendo sequestrado. Ah é? A barata adulta disse que se ele não explorasse o caminho, ia virar janta de barata. O Joey rangeu os dentes, pensando que mesmo depois de renascer, não dava para escapar da lei da selva. Sempre tinha alguém gritando e mandando ele fazer alguma coisa. E ele se lembrou da sua vida anterior. Afinal, aqueles ali são fracos e sem apoio, e foram enviados para procurar comida para os fortes. E eles eram só uns idiotas querendo morrer. O comandante achava que sair para procurar comida era uma recompensa no caminho da sobrevivência. A barata adulta falou a mesma coisa, dizendo que eles deveriam agradecer, porque ele estava dando a chance de sobreviver. E jogou o Joey no chão. Logo, a barata adulta pousou na cara do Joey, enquanto o Joey começou a ser atacado pela barata. Mas ele se ligou na hora que tinha de usar um sisteminha. Se não bastava virar barata e comer de tudo, não era o suficiente para sobreviver no apocalipse. Joey decidiu que ia ficar mais forte, e logo um grupo de baratinhas começou a explorar. Joey mandou os irmãos baratas ficarem de olho e seguirem em frente. Se aparecesse algum inimigo, era para avisar na hora. Joey não curtia que os gordurosos estivessem tão perto, mas entendia. Até barata se assusta, mano. O menino olhou pra frente e pensou que a cerca tava tremendamente esquisita. Não tem nenhum rio ali. Então, por que tem pedras contra as ondas, hein? Ele começou a observar as larvas. Uma das baratas adultas se ofereceu para ir atrás delas, já que não tinha perigo. A barata concordou. Afinal, não podia deixar aqueles vermes pegarem toda a comida primeiro. As baratas adultas foram logo pra cima. Se aparecesse algum inimigo, ia comer as larvas primeiro. O Joey ficou tremendamente indignado. Afinal, as baratas adultas podiam voar e estavam proibindo ele de explorar. Ele só chamou aquele bando de inúteis preguiçosos. E de repente, alguma coisa chamou a atenção daquele cara. E ele se virou e viu um olho vermelho enorme na frente dele. E ficou tremendamente horrorizado, com muito medo. Agora Joey se ligou que aquelas pedras não eram pedras, e sim eram sapos malditos. Uma tremenda cilada para eles, cê tá doido. E eles estavam camuflados, parecidos com pedras, para fazer a vítima cair na armadilha. Enquanto o gordo chorava, desesperado, o sapo já tinha atacado com a língua. Joey mandou todo mundo correr o mais rápido possível, mas os sapos eram mais rápidos, e várias baratas tiveram uma morte talvez heróica. O sistema avisou o Joey que tinha um inimigo por perto, e era um sapo mutante. Esses sapos eram mais fortes que os normais, mas tinham uma fraqueza. Não conseguiam ver presas paradas. O gordo gritou de medo, mas Joey mandou ele não se mexer. Afinal, os sapos não viam coisas paradas. Enquanto isso, o deus barata queria dar uma escolha pro Joey. De um lado, ia mostrar uma rota segura para ele vazar dali. Do outro, ele tinha que salvar outra barata e aceitar o primeiro súdito leal no caminho para virar o deus rei barata. Joey não entendeu nada do que o deus do barata estava falando. Como alguém podia virar rei das baratas sem morrer, hein? De repente, o cara se virou e olhou pro gordo. Joey se lembrou na hora da traição, de quando ele esperava que alguém voltasse e ajudasse ele, coitado. Enquanto isso, o deus barata fazia uma contagem regressiva. Joey pegou a barata gorda pela mão e voou com ela, se esforçando bastante, mas ele se lembrava que queria que alguém salvasse ele, como ele fez agora. Falando nisso, aquele cara precisava realmente fazer uma dieta, porque é a primeira vez que eu vejo uma barata gorda. O gordo agora começou a elogiar a barata, dizendo que amava ela, mas Joey mandou ele calar a boca, porque o hálito dele cheirava
bosta, aquele hálito de merda. Mas, que isso? Um sapo gigante abriu a boca pra engolir o casal de baratas. E agora chegou a hora da virada. Joey jogou o gordo pra frente, se sacrificando. Caramba! A última coisa que o gordo viu foi o irmão barata, Joey na boca daquele sapo safado. Uma mordida e lau, já era. Joey passou no teste do Deus Barata. Aquilo tocou no Deus das Baratas. E agora Joey tinha um sistema disponível. E ouviu um amém? Então, a habilidade de absorver todas as coisas foi ativada. Joey começou a ganhar habilidades novas. Língua pegajosa, a gosma de sapo mutante ácida. Caramba, que nojo. Enquanto isso, a cabeça do sapo mutante explodiu, espalhando sangue verde para todo que é lado. De sobremesa, Joey ganhou um prêmio extremamente especial. Sim, ele teve uma transformação corporal. Agora, ele não era somente uma baratinha qualquer, era um partidão para as baratas. Joey saiu do corpo mutante gritando feliz que tinha voltado. O Deus Barata ficou tremendamente impressionado que Joey tinha mantido a bondade no coração, numa situação completamente difícil. Agora ele era digno de virar seguidor dele. Joey não entendeu nada. Tinha mesmo que virar barata de novo? O Deus da Barata explicou que baratas são baratas, tipo imortais. Já que Joey era imortal, por que se preocupar com a aparência, hein? Joey não era muito bom de história e nem de interpretação na escola, e pediu por Deus falar de um jeito mais fácil, com mais clareza, que ele não estava entendendo nada. Um Deus Barata, tremendamente irritado, começou a explicar que Joey agora tinha o poder de imortalidade, mesmo na sua forma humana. Joey agora ficou extremamente animado. Finalmente a sorte estava sorrindo para ele, ao ver que não precisava virar barata novamente. Enquanto isso, o Deus Barata ficou aliviado, porque Joey não tinha abandonado o próximo, mesmo sabendo que ele era um inseto. De repente, Joey sentiu alguma coisa ao pisar no chão. Era a barata gorda debaixo do pé dele. Caramba, ele estava no estado crítico. O Deus Barata não gostou nada. Ele tinha esmagado o amigo que tinha acabado de salvar. Joey agora se ligou que tinha virado humano novamente, desde que salvou o gordo. Será que ele ia virar barata de novo, agora que matou o gordo barata? Enquanto Joey tinha o Deus das Baratas no pé dele, o cara pensava que a vida dele ia depender das habilidades de atuação. No momento em que o Deus Barata quis fazer alguma coisa com o Joey, ele começou a chorar. Chorou porque o Deus tinha deixado ele viver. Joey levantou aquele gordo de todo o coração e agora ele estava esparramado, esmagado no chão. Então, que o destino levasse ele junto, porque não poderia viver sem seu irmão Barata Gorda. O Deus pensou que os dois tinham uma ligação forte, então falou que o gordo não estava morto e pediu para Joey não chorar. Acontece que o gordo não está morto e nunca vai morrer porque é o protetor. Enquanto o Joey estiver vivo, o gordo pode ressuscitar. O Deus explicou que Joey precisava matar monstros mutantes para juntar energia e ressuscitar ele novamente. Na hora, Joey se ligou que o mundo era pequeno, em que aqueles sapos não iam escapar dele. O cara virou um titã, tipo daqueles gigantes de Attack on Titan, e falou que ia fazer aqueles sapos lembrarem daquele dia para sempre. Afinal, ele sabe que sapos sentem medo tremendo dos humanos. Mas de repente, um sapo começou a pular no corpo de Joey. No momento seguinte, o sapo deu um golpe forte na cara dele, mas Joey agarrou o sapo na hora e começou a esmagar ele na mão. Já que não tinha força para enfrentar o gigante, o Deus Barata avisou o cara para não tocar nos sapos mutantes. Aquela gosma do sapo estava corroendo a carne dele. Enquanto Joey lutava com os sapos e dava várias mãozadas em outros, um dos sapos olhava para Joey. Bem na frente dele, aparentemente tinha uma minhoca, só que peluda. O que será que é aquilo? Mas de repente, por instinto, ele abriu o bocão para dar uma linguada naquela minhoca. E Lau abraçou toda a minhoca de Joey. Uma chicotada tremenda e puxou. Joey gritou de dor, cê tá doido? Aparentemente aquilo lá não era uma minhoca, e sim outro tipo de minhoca. Ele segurou a minhoca com uma mão e segurou o sapo com a outra. Ainda tremendo de dor, apertou o sapo com muita força. Caramba, que cena, cê tá doido? E ele agora com as suas mãos corroídas, se virou pro Deus das Baratas e disse que não poderia lidar com aqueles sapos mutantes. Mas o Deus Barata chamou ele logo de idiota porque ele tava lutando sem usar suas habilidades. Que imbecil. Agora Joey se perguntava, poderes? Que
Que poder estamos falando? Joey não entendeu nada. Então, Deus Barata explicou que, como um sapo, para ter habilidades e os anticorpos dele, quanto mais os monstros ele comer, mais forte ele vai ficar. Que bizarro. Ele tem que comer qualquer coisa para virar um deus. Caramba, aparentemente tem um rango bizarro na frente dele. Então Joey resolveu assar o sapo primeiro, que nojo. Mas o Deus Barata só enfiou um sapo na boca do Joey, deixando ele super desconfortável, com gosma e tudo. Sim, Joey tava louco por poder, mas quando provou o sapo, só sentiu um gosto tremendamente horrível na boca. Uma tortura. Joey começou a vomitar porque não dava pra engolir aquilo. Que agonia, mano. Um Deus Barata falou que se ele não comesse, ia virar comida dos sapos que estavam cercando ele. Uma tremenda pressão. 2 segundos depois, Joey já estava rodeado de sapos, em apuros. Naquele momento, Joey pensou, caramba, ele se esforçou tanto para sobreviver, agora não consegue nem comer um sapinho? Não, a carne tá entrando na boca dele, mas por quê? Não tá sentindo tanto nojo. Enfim, Joey fez o que tinha que fazer. O sistema avisou que depois de absorver o sapo, ele tinha detectado habilidades biológicas, o lodo ácido, o pulo do sapo, alongamento muscular, um combo perfeito, meus senhores. Joey percebeu que habilidades do sapo não estavam funcionando com ele. Uma tremenda decepção, coitado. Ele começou a pisar, chutar e matou vários sapos, um por um. Um tremendo massacre para os sapos. E depois ele até ficou entediado, porque agora estava invencível. Mas de repente, Joey ficou cego por uma luz tremenda à frente forte, que deixou ele surpreso. Olhando de perto, ele viu que era um grupo de pessoas que achou que Joey era um tremendo taradão pelado no meio da cidade. Como que ele ia explicar o que ele estava fazendo com sapos no meio da rua ainda pelado? Não dava para explicar nada ali, né? Só que ele ficou felizão ao ver seus camaradas que vieram salvar ele. Joey estava no meio do deserto, com os caminhões militares enormes na frente e uns soldados armados saindo deles. Que cena, meu irmão. Ao ver o símbolo no veículo blindado, que dizia Esquadrão de Eliminação, ele se ligou com quem que estava lidando e lembrou que tinha ouvido falar dessa organização na vida passada. Eram guerreiros de elite, protegendo a humanidade dos monstros durante aquele apocalipse. O trabalho deles era nada mais nada menos do que lutar contra os monstros na terra e nas dungeons e manter a ordem e proteger todo mundo na cidade. Todo mundo que vivia sob a proteção deles tinha voltado para uma vida tremendamente tranquila. Então, encontrar com eles significava que a coisa estava feia. Um chicote ia estralar e a bala ia ricochetear. Mas ele ainda estava com esperança. Ele gritava que os camaradas dele vieram salvar ele. E no momento seguinte, levou um monte de tiro e caiu no chão em choque, percebendo que salvar era a última coisa que eles queriam. Os caras aí queriam mandar ele pra terra dos pés junto, pra cova. Ele caiu no chão e os soldados continuavam atirando, só pra ter certeza que o alvo tinha sido eliminado. 3 guerreiros com armadura pesada se aproximaram do corpo dele e falavam que estavam prontos para captura. Joey, quase morto, levantou a mão e tentou reclamar, espera, mas o corpo tremia e os soldados não estavam nem aí. O sistema ativou, avisando que agora ele podia controlar todos os músculos do corpo. Os caras começaram a perceber que o alvo ainda estava se mexendo. Então, um líder do esquadrão começou a gritar para todo mundo que aquele alvo era muito perigoso. Todo mundo começou a entrar em posição de luta. E Joey tentava negociar, usando o discurso no jutsu. Mas, e aí pessoal, espera, eu não sou criminoso, deixa eu me explicar, por favor. Mas a resposta era simplesmente tiros, balas. E de repente, uma voz de uma mulher deu uma ordem nova para levarem ele vivo. Caramba, salvo pelo gongo, ou talvez por uma mulher. Joey ficou tremendamente furioso. Que diabos que tá acontecendo? Eles não entendem o que ele fala. Vendo que negociar não ia rolar, os guerreiros cercaram ele, fechando um círculo e se preparando para atacar mais uma vez. Um dos guerreiros guardas jogou um chicote de energia nele, que prendeu todo o corpo dele, deixando ele imobilizado. Ficou pendurado entre as motos com o corpo esticado. Ele gritava, tremendamente exausto, percebendo que estava preso e não poderia sair. Na hora, o sistema avisou ele de uma nova habilidade, o iodo ácido, que corrói qualquer tipo de coisa. Quando aqueles caras tentavam amarrar ele novamente, ele usou o iodo por instinto e as amarras se queimaram. A garota de cabelo roxo olhou aquilo com bastante interesse, se ligando que ele estava esperto. Joey tentou escapar, mas um dos caras alcançou ele, só que o ácido fez a luva do cara começar a se desfazer toda e ele perdeu totalmente o controle. O esquadrão, tremendamente surpreso, e um dos soldados olhou com interesse pro ácido no braço dele. E de repente, aquele cara pulou em cima dele, tentando socar ele. Joey desviou, mas o ataque era tremendamente
extremamente rápido e super forte. Outro cara apareceu querendo nocautear Joey, mas ele desviou do ataque bem fácil. Joey gritou extremamente desesperado, revoltado com tremenda injustiça. Onde estão os trapaceiros, hein? Na hora, o sistema ativou a habilidade dele e logo Joey avançou de repente, numa velocidade tremendamente incrível. Que poder, meus caros! Ao pousar, ficou tremendamente surpreso, mas feliz, porque aquela habilidade tinha funcionado. Ufa, né não? Olhando para os perseguidores, ele sorriu convencido, se ligando que tinha chance de escapar. Enquanto pulava, começou a provocar os caras. Será que eles ainda querem pegar ele? Mas a cara dele mudou completamente, quando ele percebeu que tinha uma coisa extremamente errada. No ar, a perna dele foi puxada com força pelo chicote de luz, e ele perdeu totalmente o equilíbrio. Agora a sorte dele tá começando a mudar para azar. A garota de cabelo roxo sentada no carro começou a sorrir, então pensou que ia fugir, né não? Jogou ele pro lado sem esforço, e ele gritou caído no chão. No instante seguinte, o chicote estralou e prendeu ele novamente, e ele começou a entrar em pânico de novo, ao ver que estava preso de novo. Joey estava todo amarrado com fios roxos, e a garota de cabelo roxo que estava perto dele perguntou pro soldado qual era o número dele. O soldado só disse que era 13. Caramba, o número que todo mundo gosta. Sem dar tempo pro Joey pensar, a garota saiu da moto, arrastando ele pela estrada, enquanto ele gritava de dor, sendo totalmente ralado. Joey tentava se soltar gritando para ser poupado, mas os carros continuavam andando, ignorando totalmente os pedidos dele, tratando ele como se fosse uma mera espécie de animal. Logo chegaram na cidade base, protegida por uns muros extremamente grandes e fortes, para onde o comboio estava indo. Um dos guardas no portão viu a vice-capitã Eileen voltando e mandou abrir o portão Redbeard. Enquanto isso, Eileen avisou para não abrir muitos portões, senão os monstros poderiam aproveitar e entrar naquela cidade e fazer uma festinha. Ela entrou na fortaleza habilidosa, enquanto continuava arrastando Joey, que só conseguia gritar coitadinho de dor. Ele acabou sendo levado para a prisão do esquadrão de eliminação, onde o próximo destino já estava esperando ele. Andando pelo corredor com um macacão listrado de presidiário, Joey tentou fazer uma piada e começou a reclamar que mesmo depois do apocalipse era ilegal andar pelado. Claro que é ilegal andar pelado. Enquanto isso, um dos caras de jaleco branco ficou tremendamente surpreso, porque dessa vez o preso não só sabia o que estava rolando, como também podia falar, diferente dos outros 12. Mas Aiden logo avisou para ele não encarar aquela situação como brincadeira, porque ele estava ferrado. Em uma semana, eles tinham encontrado um total de 12 pessoas estranhas que estavam completamente nuas, sem conseguirem falar e só rindo feito idiotas. Ela olhou para essa galera toda trancada, nua na cela. As poses dele eram completamente esquisitas. Um olhar era tremendamente vazio. Os movimentos lembravam uns bichos burros. É como se não fosse humano, você tá ligado? Um dos cientistas começou a dizer para matar eles rápido, para não perder tempo. Uma morte cruel e indolor. O outro começou a falar que se começasse a matar aquelas criaturas só porque eram burras e feias, não ia ser diferente de monstros. Do lado de fora dos muros da cidade, um herói finalmente entendeu por que tinha sido preso. Ele foi preso porque se parece com aqueles esquisitos. Ele, agora chocado, começou a entrar em pânico ao ouvir falar de análise genética na mente dele. Ele perguntou pro Deus Barata se poderiam ser descobertos pela análise genética. Na hora recebeu uma mensagem do sistema que análise genética, e os olhos dele se arregalaram de horror. Ele tá ferrado. Entraram num quarto escuro. Aileen falou que não importava se ele era um tarado ou só igual aquelas criaturas. Ele ia ficar ali à noite. A cientista ficou um pouco intrigada, olhou para as câmeras e pensou: surpresa, será que alguém mexeu nos outros? Porque as celas estavam vazias. Numa delas estava sentado um cara careca com roupa de presidiário. Ele ficou em silêncio e Aiden encarou ele com a face tremendamente tensa. De repente, a cabeça de um dos prisioneiros começou a ficar gigante, tipo um balão bizarro, e Aiden ficou chocado com o que viu. Nosso garoto olhou em choque e as mulheres ao redor estavam claramente assustadas. Uma delas falou que estavam voando pelo teto. Caramba! Um cara, tomado pelo medo, gritou: que diabos é isso? As cabeças assustadoras dos prisioneiros desceram do teto, com os ossos contorcidos, em caretas horríveis. Um tremendo pesadelo. Uma dessas cabeças voadoras agora começou a abrir um sorriso tremendamente assustador. Que pavor, meu irmão. Os olhos sem vidas apontavam para baixo. Naquela cena terrível, o cara agora ficou paralisado, e um dos prisioneiros lentamente levantou a cabeça e começou a fazer um barulho tremendamente esquisito, confirmando que alguma coisa terrível estava para acontecer. O prisioneiro careca, amarrado, de repente começou
começou uma transformação. O rosto, a cabeça dele começou a esticar e os olhos começaram a brilhar com a luz sinistra. E ele abriu um sorriso tremendamente horripilante, aterrorizante, uma legítima transformação. E de repente, aquela cabeça explodiu, revelando um cérebro cheio de olhos, numa confusão horrível de olhos e dentes. Aquilo não era mais um homem, não, era uma encarnação do pesadelo. A mulher e os jovens se viraram em pânico, tremendamente apavorados, ao ver o que estava acontecendo ao redor. Aquela criatura tinha virado um monstro. Ele soltou alguns tentáculos vermelhos enormes, avançando em direção a eles, numa velocidade avassaladora. O cara entrou em pânico, tentando evitar o ataque, enquanto os tentáculos iam para cima dele. O monstro tomou a forma completa, um corpo feio, musculoso, com um sorriso assustador, cheio de dentes extremamente afiados e vários olhos. Que horror! A mulher de cabelo roxo entrou em posição de luta na hora, se preparando para defender, quando os tentáculos foi rápido na direção dela. Aquela garota de cabelo roxo falou que agora estava claro quem era o monstro de verdade. Um dos cientistas ficou tremendamente horrorizada ao ver que aquele corpo estava começando a ficar coberto de manchas extremamente esquisitas e assustadoras. Ela entrou em pânico. As manchas se espalhavam pelo corpo dela, transformando a pele numa bagunça deformada. Ela estava gritando de medo e dor. Nosso protagonista também estava infectado, mas não perdeu a calma. Ele se ligou rápido que precisava sair dali e de repente apareceu uma mensagem avisando sobre o parasitismo. Ele precisava fazer alguma coisa urgente, senão ele ia virar um zumbi. A cena estava tremendamente tensa. O monstro falou com uma voz ameaçadora que queria o corpo dela, deixando ela numa situação ainda mais assustadora. Aileen, agora tremendamente surpresa, não esperava que aquele monstro fosse capaz de falar, uma espécie daquelas ela nunca tinha visto antes. O monstro agora tomou posse dos corpos dos cientistas e usou eles de escudo de carne para atacar Aileen. A garota ativou logo o poder dela, criando uns fios de energia para se defender, e voou no ar, mostrando agilidade e força. Uma legítima heroína. Aileen percebeu que é difícil lidar com monstros parasitas, mas percebe que eles ainda são humanos e não podem ser mortos. Além disso, ela não tem cristais mágicos e as habilidades dela não servem para nada ali. Um tremendo azar. Mas logo vê um bisturi na mesa, uma luz no seu fim do túnel. Usando a habilidade, pega o bisturi e joga no monstro com a mira impecável. Mas o monstro safado usa duas cientistas de escudo humano, um tremendo covarde. Vendo isso, Aileen puxa o fio para trás e a lâmina do bisturi para mais perto do rosto de uma das meninas, mas por pouquinho. E aí, será que precisa de uma plástica? Segurando Joey nos tentáculos, o monstro chamou as pessoas de fracas. Um monstro tremendamente feio e arrogante. Joey estava nervoso porque não tem tempo de comer os esporos antes de voltarem, mas depois mandou ele parar de reclamar e engolir logo. O sistema avisou que os esporos parasitas foram ingeridos. A capacidade de resistir aos parasitas começou a aumentar. Que bom. Um legítimo antídoto. E logo a capacidade evoluiu para 10 e para 46, tá quase. Aileen ouviu o monstro debochar e falou que ele estava insultando, né? Jogou a lâmina no monstro de novo, dizendo que só um covarde se esconderia atrás de reféns. O monstro, vendo o ataque da garota, falou que não ia adiantar nada, porque ia acertar nas amigas dele. Mas parece que a garota tinha um plano. As lâminas mudaram de direção de repente e foram para cima do monstro. Extremamente esperta ela é. O monstro ficou extremamente irritado e furioso. O ataque acertou nos braços e nas costas deles, e ele começou a gritar de dor, porque não esperava que o ataque fosse dar certo. Aileen achou que o corpo do monstro não era forte o suficiente, por isso tinha que usar criaturas vivas como escudo. Mas o que aconteceu? As meninas de repente começaram a sentir dor nos mesmos lugares onde as lâminas tinham atingido o monstro. Caramba, que coisa estranha. Aileen não estava entendendo nada. O monstro começou a explicar que a garota tinha machucado ele e ele só transferiu toda a dor e os ferimentos para as meninas, e as feridas dele estavam começando a cicatrizar. Uma parada bem bizarra. Anne percebeu que aquela habilidade era extremamente problemática e de repente o monstro começou a dizer que a garota tinha sido pega. Uma cena tremendamente tensa. Anne olhou para a mão
e viu que alguma coisa estava rolando. A mão dela começou a brilhar com uma luz vermelha, tremendamente sinistra. Logo as mãos pararam de obedecer e começaram a estrangular ela. O monstro falou que ela não ia conseguir, porque não conseguia destruir os esporos. Agora ela estava nas mãos dele. Um tremendo perigo, mas de repente o olhar do monstro mudou. A garota começou a rir, uma cena tremendamente estranha. Aileen explicou que deu sorte de conseguir se controlar e falou que ele poderia infectar outra pessoa, mas a teia dela controlava mais do que só o corpo inimigo. Aileen usou o fio para controlar o braço direito infectado. Com o bisturi e o fio, cortou onde estavam os esporos para evitar a contaminação completa. Ela é muito esperta, até sorriu. Era uma pena para o monstro que tudo tivesse acabado daquele jeito. O monstro agora concordou que ela tinha conseguido se libertar, mas falou que usando aquilo muitas vezes a garota ia sangrar e não ia conseguir mais lutar. E além disso, se Aileen tentasse fugir, o monstro prometeu matar as meninas e fugir também. Mas Aileen falou que ia fazer aquele monstro em picadinhos e ele não ia ter uma morte indolor. Mesmo que o monstro implorasse para ela ir embora, ela não ia fugir. Enquanto isso, Joey continuava absorvendo os esporos, o que chamou também a atenção do monstro e se perguntou por que não conseguia controlar aquele cara. Então resolveu matar Joey primeiro, mas o cara quebrou as algemas naquele momento. O cara viu que não dava para desviar do ataque do monstro e pensou que ia morrer ali mesmo. Um tremendo azar, e na hora, uma teia roxa começou a aparecer em volta do corpo dele. No instante seguinte, ele puxou Joey para perto dela, salvando ele do ataque do monstro. O monstro não gostou nada daquilo e ficou agora se perguntando como isso poderia acontecer. Joey caiu no chão, olhando para a calcinha preta da Aileen e agradeceu a deusa por salvar ele. E além disso, parece que ele tinha visto um milagre. Mas Aileen olhou para Joey como se fosse um pedaço de lixo e pegou ele pela roupa e perguntou se ele era mesmo um tarado desde o começo. Estão ligados que ela achou ele pelado, né? Aileen soltou o cara e chegou numa conclusão. Já que os monstros não conseguem infectar ele, tinha duas opções. Primeiro, morriam juntos. Segundo, ela parava o monstro e ele contava pro mundo tudo. Joey não sabia o que dizer, mas deu um passo para frente e falou que tava escolhendo o terceiro plano. Ela não entendeu nada. Que plano? Terceiro plano? Joey disse que iam se unir para transformar aquele cara num vegetal juntos. Um tremendo plano audacioso. Aileen ficou surpresa que Joey quisesse fazer aquilo, arriscando sua própria vida. Naquele momento, Joey lembrou da hora da morte dele, da hora que foi completamente abandonado. O que Joey mais odiava nas pessoas era quando elas, com medo, jogavam os outros para serem comidos e mortos por monstros. O cara falou que quem abandona os amigos é pior do que monstro. Agora aquela garota ficou surpresa, que Joey era tremendamente corajoso, um tarado corajoso, mas chamou ele de retardado também, na cabeça dela. Pra ser sincero, Joey estava tremendamente confiante, porque o sistema falou que o monstro era fraco de verdade e só era forte por causa das habilidades de paralisia. Ataques normais funcionavam naquele bicho. Com isso em mente, Joey ia poder viver feliz e trabalhar na área protegida pelo esquadrão de eliminação. O monstro agora estava tremendamente furioso. Achava que humanos eram criaturas inferiores a ele, porque até lutando pensavam em impressionar o sexo oposto. Agora ele ficou tremendamente enojado. O monstro começou a atacar o casal com seus tentáculos mortais e Joey viu que não servia para nada na luta. Então pediu para Aileen controlar o corpo dele. Admitiu que não tinha medo da paralisia, mas não era bom na briga. A garota concordou, mas avisou que não podia garantir a segurança dele. Ativou as habilidades dos fios, soltando fios que envolveram o corpo de Joey. A energia dos fios encheu completamente o corpo dele, fazendo os músculos mais rápido e mais preciso. Agora aquela garota assumiu totalmente o controle dele e se preparou para atacar sob o controle de Aileen. Joey avançou. Agora aquele monstro provocou mais, falando que os tentáculos dele eram inevitáveis. O monstro falou que Joey não ia conseguir romper as marionetes. Aileen, sem perder tempo, começou a ativar todo o poder dela, dando mais força para Joey. Joey entrou em ação e Aileen coordenou todos os movimentos com a tremenda precisão. Aqueles fios vermelhos foram para cima do inimigo, mas ele continuou se mexendo. A garota puxou os fios e Joey desviou dos ataques com tremenda confiança. Caramba, que esquiva! Ele correu para cima e ele logo ativou sua habilidade. A tela do sistema confirmou que a ativação total começou. O corpo dele começou a brilhar, irradiando uma intensa luz, e as habilidades de alongamento muscular e o iodo ácido foram ativadas. Ele avançou no monstro
monstro com um ataque acompanhado de uma energia extremamente poderosa. O monstro inimigo começou a se decompor por causa do iodo ácido, soltando gritos tremendamente agonizantes, sentindo uma profunda dor. A garota começou a olhar tremendamente surpresa, sem saber que Joey tinha aquela habilidade. O ácido continuou corroendo a carne do monstro e ele começou a perder a sua forma. E Joey finalmente deu um golpe final, destruindo todo o corpo do monstro. Uma vitória tremendamente sinistra, mas o monstro não desistiu, falando que aguentava o dano e ia sobreviver. E de repente percebeu alguma coisa estranha. O pânico apareceu nos olhos dele. O monstro vermelho entrou em pânico ao ver a ferida que não estava cicatrizando. Ele viu a garota sentada do lado das duas pessoas deitadas e olhou para ela surpreso. E a garota falou com um sorriso convencido que já tinha se livrado dos esporos. A garota segurava alguma coisa nojenta, coberta de sangue na mão, e esmagou aquilo com tremenda facilidade. Observando o resultado, admitiu rindo que gostava de ver o monstro naquele jeito. E ela é bem cruel também, hein? O monstro ficou em silêncio, com os olhos arregalados de horror, ao ver que tinha perdido o controle da situação, e de repente abriu a boca. E uns sons esquisitos começaram a sair dela. As cabeças inchadas começaram a explodir, com sangue voando para tudo que é lado, pintando todo o local. Joey e Aiden olharam surpresos, sem entender o que o monstro estava fazendo. Joey não entendeu nada. O monstro estava pegando sangue dos cadáveres, é isso? A criatura começou a se transformar e o corpo começou a tremer e mudar. Um olho ameaçador apareceu extremamente sinistro. Os dois, tensos pra caramba, começaram a olhar e se concentrar para tentar entender o que estava acontecendo. O sangue começou a borbulhar e formar uma massa sinistra, nova. Parecia irreversível. As ondas de sangue continuavam girando, formando um vórtex, algo ainda mais perigoso. Uma criatura enorme e nova, completamente diferente, apareceu, feita de sangue, com olhos vermelhos, transmitindo ameaça eminente. A criatura se transformou de vez, gritando descontrolada. O corpo tomou uma forma nova e mais horrível ainda, um tremendo pavor. E ele falou, debochando, que era a primeira vez que as pessoas humanas viam a verdadeira face dele e esperava não decepcionar. Aquela criatura correu para atacar na hora. A velocidade era tanta que a garota mal teve tempo de reagir. Foi jogada para trás com uma tremenda força contra a parede. O impacto foi tão forte que a parede de metal amassou toda. O nosso protagonista se virou horrorizado, se ligando que a coisa estava completamente feia. A coisa tá preta, fi. Aiden estava respirando com dificuldade, coitada, com o sangue escorrendo pela boca. Percebeu que o nível de poder do inimigo era completamente maior do que ela estava esperando. Uma mão vermelha peito dela. O monstro não perdeu tempo, agarrou ela e jogou de lado com força, como uma boneca de pano. A garota voou no ar, batendo nas paredes, numa velocidade tremenda e enorme, com a tremenda força. Mas o monstro não parou por aí. Pelo contrário, ele seguiu ela com a intenção de acabar com o que tinha começado. Agora, a garota caiu quebrando as pedras debaixo dela. O corpo estava coberto de ferimentos e a mente confusa com tremenda dor. O monstro se aproximou lentamente, observando o desespero dela, com um sorriso de predador. De repente, alguma coisa atingiu ele, fazendo ele parar na hora. Ele ficou surpreso. Quem ousa atacar ele? Ele virou a cabeça e viu o cara parado atrás dele. Mas nosso protagonista agora entrou em pânico ao ver que a situação tinha mudado, mas já era tarde demais para voltar atrás. O cara, com muito medo do monstro, que avançou para cima dele com a velocidade de um monstro, e o cara só conseguiu voar com um tremendo golpe forte do monstro, com sangue jorrando pela boca. Que pancada! Ele bateu na parede com um tremendo estrondo, deixando uma marca profunda pelo impacto. Uma mensagem aparece na tela: perigo, com ossos quebrados por todo o seu corpo, órgãos internos danificados. Então o sistema começa a informar ele que danos letais foram detectados e a habilidade imortalidade continua ativa. Um processo de regeneração vai começar logo logo. O corpo se recupera e os danos somem. Ele sente um profundo alívio e as pernas recuperam a sua força e ele lentamente se levanta. Uma recuperação absurda. Acordar grita de terror, pensando que tá morrendo, mas só foi um susto. Aquela baratinha Deus começa a avisar para ele não se mexer. Se ele for atingido de novo, ele não garante uma recuperação igual teve essa. Um Joey tá deitado no chão, pressionado, e percebe que o jeito é fingir de morto. O plano é óbvio, mas ele mal abre os olhos e observa a
cena e diz pra garota aguentar firme, porque a vitória depende dela. A última esperança deles. O monstro, exalando a aura de autoridade aterrorizante, se aproxima, enquanto Joey fica parado, paralisado, esperando que o inimigo perca o interesse nele, mas com muito medo ainda. O monstro olha pro corpo caído com um profundo desdém, sorrindo e fala: "Ah, garoto tão fraco, que arrogância, querendo me atacar e vencer, olha só." De repente houve-se um golpe e o monstro se encolhe, sem esperar o ataque. Foi uma surpresa completa para ele. A garota corre para atacar numa velocidade enorme, mirando na cabeça do monstro. O monstro reage mais rápido que ela pudesse esperar, intercepta a perna, evitando o ataque, joga ela de lado com fúria e força, no chão novamente, rachando tudo onde ela bateu. O monstro não queria parar e jogou a garota direto pro teto, com a tremenda brutalidade. Aiden estava sangrando, só mais um pouco ia acabar. O monstro arrancou uma cadeira de ferro, dizendo que uma vez prenderam ele ali, falando que estava desconfortável. Ele pegou a cadeira de ferro e jogou na garota, que estava caída. Ela bateu na parede com tanta força que não conseguiu se mexer mais. As duas pernas estavam quebradas, coitada, e a garota estava sentindo muita dor. Eu acho que ela ia para a terra do pé junto, ou para a cova, mas ela ainda conseguia controlar seu braço. Joey começou a observar o que estava acontecendo e percebeu que não podia ajudar. Nem a vice-campeã do esquadrão conseguia destruir o monstro. Quem será que ia salvar eles? E naquele momento, alguém chamou Joey. Era alguém estudioso, pedindo para dar alguma coisa para Aiden. Nas mãos tinha um cristal vermelho que ia liberar o poder dela. Joey pegou o cristal, mas se ligou que não sabia como ia dar a pedra para ela. O monstro estava chegando mais perto da garota. Naquele momento, o Deus Barata apareceu e falou para Joey chegar na garota usando a habilidade de alongar o músculo. Vocês estão ligados que ele adquiriu a habilidade do sapo, né? Por que ele não tá usando? E pelos cálculos dele, a chance de dar certo era de 10%. Joey não gostou nada, porque era bem pouco. Mas o Deus mandou ele escolher 10% de chance de dar certo ou 100% de morrer sem fazer nada. Ele então começou a ranger os dentes, sabendo que não tinha opções. Decidido, ele começou a levantar, ativando a habilidade de alongar músculo, e falou que se dane. Joey correu na direção da garota, mas o monstro percebeu na hora. O Deus Barata não esperava que o monstro reagisse tão rápido. A chance de sobrevivência caiu para menos de 5%. Que azar, meu irmão. Nesse caso, Joey tinha que lutar, dando um salto para cima da cabeça do monstro. E o Deus falou que agora só resta 1% de chance. Mas Joey parecia que tinha conseguido. Mas o monstro agarrou sua perna e perguntou o que ele achava que estava fazendo. Agora, as chances de dar certo tinha 0%. Joey foi jogado no chão, com um movimento que parecia um completo desastre, estremecendo tudo. O monstro decidiu esmagar a cabeça do cara primeiro. Joey começou a pensar que não tinha chance alguma de conseguir nada, mas ainda assim era a última chance. Com o movimento, ele jogou o cristal vermelho para ela, uma jogada tremendamente ousada. Depois o monstro esmagou Joey com o pé enorme. O monstro começou a gritar, chamando ele de jovem fraco, um legítimo inseto, mas o olhar dele mudou. Sob o pé, ele viu que o jovem ainda estava vivo, sendo envolvido por um fio roxo. Parece que o senhor monstro vermelho está em apuro agora. O Deus Barata agora estava sorridente, pensando. Foi aí que o monstro se ligou que a teia estava ligada à garota. Enquanto isso, a garota falou que ficou emocionada, que Joey tinha entregado o cristal arriscando sua própria vida. E naquele momento, uma teia roxa começou a envolver o corpo dela, e o monstro também começou a ser absorvido pela teia, o que não agradou nada a ele, coitado. A garota puxou a teia e o monstro perdeu o equilíbrio todo e caiu no chão. Ela começou a chamar o poder de espada-aranha e pulou para acabar com a luta de uma só vez, mas ainda não tinha acabado. O monstro vermelho estava vivo e falando que seres humanos patéticos e fracos, mesmo usando o poder. Ele quebrou a espada no meio com a tremenda força, então agarrou a mulher pelo pescoço e começou a apertar, perfurou o corpo dela sem dó nem piedade, espalhando sangue por toda a sala. Joey, apoiando o braço no chão, ajoelhou segurando o ferimento, e ao longe o monstro ainda estava parado. Ela estava pendurada, mole, o tentáculo prendido ao corpo dela, e nosso garoto percebeu que a situação era terrível. Quase não tinha chance de vitória, coitado. O monstro olhou para ela e disse: "Morra, inseto patético humano." E de repente flashes de luz vermelha, como se alguma coisa explodisse, só que era sangue. O monstro tremeu na base, com um olhar surpreso. Os braços foram arrancados, e Joey também percebeu, e arregalou na hora os olhos. Ele também não
não esperava aquilo, e naquele momento apareceu um cara alto, de cabelo comprido, carregando a mulher, para alívio de todo mundo. Logo mais caras apareceram com a mesma armadura. O monstro começou a olhar feio e perguntou quem são aqueles agora. Mais pessoas se uniram para a festinha dele. 3 caras com armaduras de alta tecnologia apareceram ali. Um deles estava segurando ela. Pelo estado, ela estava muito ferida, coitada. Viu o corpo no chão e parou, examinando com cuidado, avaliando o estado, e falou que as entranhas, os ossos, os músculos estavam todos moídos. A situação era bem crítica. A mulher tirou o cristal verde e falou que ia começar o tratamento. Ela foi apresentada como a capitã do 10º esquadrão. Um cara ruivo segurando a mulher falou que nenhum monstro machucar eles. Ele era o capitão do 2º esquadrão. O terceiro cara falou rindo que ia se divertir com aquele monstro. Ele era nada mais ninguém menos do que o comandante Karen. E eles começaram a avisar o monstro que ninguém ali era comum, que era para ter cuidado. Mas Karen sorriu também e disse que ele também era especial e não levou aquela ameaça a sério. A mulher de cabelo branco, tremendamente irritada, mandou os dois ficarem quietos porque precisava de silêncio para continuar o tratamento de cura. Ela então levantou o cristal verde, tremendamente concentrada. Aquele cristal começou a brilhar, irradiando uma luz verde, usando uma habilidade de cura. Quão eficaz será que era? A energia esverdeada entrou no chão, ativando um feitiço. Flores enormes começaram a aparecer, com gente ferida dentro. A garota e a outra mulher acordaram dentro dos casulos, e um cara de armadura estava indo para perto delas. Joey estava numa das flores e olhou em volta surpreso. Casulos de flores? Um calor começou a envolver todo o seu corpo, como se estivesse numa fonte termal. Ele sentiu suas feridas sendo completamente curadas e cicatrizando. Ele começou a relaxar, sentindo um profundo alívio, e de repente um deus barata apareceu e deu um grito bem no ouvido dele. Joel gritou de dor, e de longe a garota falou que não deveria ter doído tanto. Aquela criatura deu um sorrisinho e falou para Joel olhar a luta, porque tinha um show pela frente. O cara de armadura se apresentou como Karen William, o comandante do esquadrão, e falou para a criatura falar. O monstro respondeu que não negociava com comida. A atmosfera começou a mudar e esquentou muito. Os dois estavam frente a frente, sem desviar o olhar. De repente, sangue começou a escorrer pelas paredes. O cara de armadura olhou para cima. O monstro começou a dizer que já tinha devorado todos os irmãos dele que tinham estado ali. A criatura, cercada pelos rios de sangue, falou que todo mundo ia para a cova. O monstro começou a rir, agitando todos os seus tentáculos. Joey agora começou a olhar em volta, com medo e bastante ansioso. Ele começou a gritar, percebendo que tinha monstro para tudo que é lado. A situação parece que estava tremendamente desesperadora. O guerreiro de braços mecânicos avançou, concentrado, juntando força para atacar. Aquele guerreiro bateu no chão com força, soltando correntes de energia. Elas se espalharam, formando redemoinhos que começaram a destruir vários monstros de uma só vez. As rajadas de vento destruíam as criaturas e os corpos voavam para tudo que é lado. Gritos e sangue para tudo que é lado. Uma tremenda carnificina. A força do impacto não deu chance para os monstros. Eles explodiram no ar, uivando sem poder fazer nada. A maga de cabelo verde ficou de lado, observando aquela tremenda situação, e se ligou que estavam cercados e tinha que agir rápido. Ela começou a usar magia e criou uma barreira de redemoinhos, protegendo si mesmo e os seus amigos. Aquela barreira virou um obstáculo e aqueles inimigos monstros não conseguiu passar. O nosso protagonista olhou o que estava acontecendo, impressionado com os poderes dos seus amigos, mas ele só conseguia assistir, coitado. A criatura sorri olhando aquele cara, dizendo que pegou 2 comandantes de uma só vez e decide lidar com ele primeiro. Um líquido espesso começa a borbulhar e subir ao redor do monstro. A criatura começa a sugar a substância rindo. O corpo dele começa a ficar gigante e aumenta muito. Os músculos dele ficaram tremendamente fortes e trincados. O monstro agora colossal. Joey, sentado na flor, observa chocado. O monstro se transformou pela 3ª vez, caramba! Ele achava isso completamente injusto. Aquele cara começa a comentar a habilidade de metamorfose do monstro. Diz que ele precisa se preparar melhor para repetir. O monstro não ouve e ataca, gritando, com um soco bem no meio da cara dele. Mas aquele cara permanece intacto, imóvel. E de repente, ele só dá uma esquivadinha pro lado e diz que aquele ataque mostra os reflexos dele são muito maus. Uma bela amostra de um monstro de lixo. O monstro agora fica enojado e gritando começa a desferir vários ataques. Agora usando seus vários
braços de uma só vez e um gancho, mas o cara consegue pular e desviar aquele golpe. Logo um ataque de direita, mas o cara consegue desviar também. O monstro então tenta agarrá-lo, já que socos não tá dando certo. O cara se esquiva novamente. O monstro começa a grunhir e fala para aquele cara parar de desviar e ficar paradinho e apenas receber o golpe. Então o cara pula para cima, mas de repente vem alguns tentáculos e um daqueles tentáculos pega ele. Ou não, agora ele foi pego e o monstro começa a grunhir, rugindo e dizendo que agora pegou ele. Mas ele começa a sacar sua espada, confiante, e dá vários golpes consecutivos naquele monstro. E nos momentos seguintes ele cai no chão. O monstro foi fatiado no ar, enquanto ele tá lá observando os pedaços do monstro ainda caindo no chão. O monstro fica perguntando o que será que aconteceu. Ele, tremendo de medo, olha pro dedo do cara e logo em seguida o cara estoura todo o corpo do monstro, apenas com um choque do seu dedo. Caramba, que cara forte. O monstro agora é reduzido em sua versão um pouco menor, parecida com um polvo com cérebro e vários olhos. Ele só dá um tapa no monstro e pega ele e joga dentro de uma cápsula. E sorridente diz que conseguiu. Finalmente ele conseguiu pegar aquele monstro que ele tanto queria e perseguia há bastante tempo. O capitão começa a dizer que ele capturou primeiro o monstro falante e sugere dar um nome a ele. A Lily grita extremamente irritada, falando que aqueles caras só pensam em entretenimento. Mas como será que eles vão explicar a destruição completa do laboratório? Joey observa de longe, sentado na flor ainda, com um cara de chocado, com a diferença brutal de poder. Ele recebe um comentário irônico do Deus Barata e logo em seguida adormece. Então somos levados para um prédio de apartamentos comum, com sons. Joey abre os olhos e percebe que agora está em um banheiro, olhando em volta sem saber onde está, em pânico. Ele vê que está numa banheira cheia d'água. O rosto está bem confuso e ele ouve um som e vê uma figura atrás da cortina, aparentemente uma garota. Seus olhos se arregalam na hora. Ele está chocado. A garota espia por trás da cortina, perguntando se ele já acordou, e explica que a análise genética não terminou e as regras exigem que ele passe uma noite sob custódia. Como uma prisão foi destruída, ela levou ele sob custódia. O cara se pergunta se precisam ficar juntos realmente. E aí, completamente nus e molhados, a menina de braços cruzados responde que ele tá só exagerando, porque ele só tem água quente e não tem outra opção. Ela se apresenta para ele como Ellen, a vice-comandante, e lembra ele de dizer o próprio nome. O cara tenta lembrar o nome dele e diz gaguejando que provavelmente é de Joey. A menina coloca o pé na água, entrando na banheira e pede para ele se afastar. Nosso protagonista observa enquanto entra na banheira. Ele, ainda completamente envergonhado, em pânico, observa a garota. Mas vocês estão ligados que ele nunca viu uma menina como ela veio ao mundo. Aquele cara é um legítimo virgão. Se fosse eu, o negócio ali ia esquentar. Vocês sabem o que eu tô falando. A garota sentada na banheira pede pro jovem virar pra ela porque ela quer examinar todos os ferimentos. O cara, ao sentir o toque dela no seu corpo, começa a entrar em pânico, chocado. E é bom que ela não pudesse ver o corpo dele de frente, porque se ele estivesse em pé, ela ia poder ver a minhoca peluda que o sapo envolveu com a língua aquele dia. Ao examinar o corpo, percebe que os ferimentos estão completamente curados. A garota começa a dizer que as habilidades dele são bastante interessantes. O Deus Barato percebe que o pulso tá ficando acelerado e os batimentos estão aumentando, os hormônios aumentando e alguma coisa crescendo, e se oferece para ativar o modo de reprodução. O cara entra em pânico. Que reprodução? Você tá doido? E recusa na hora. Aquele cara é um virgão, sem dúvidas. Você tá doido, meu irmão? Ele tem muito medo de mulher. Ela agora pede para checar as cicatrizes no peito dele. Afinal, aquele monstro era tremendamente brutal. Então ele se vira e começa a perceber que nunca tinha visto algo tão grande em sua vida. Enquanto ela tá dizendo que o capitão tinha curado ela e as cicatrizes ainda estão lá. Se ele não acredita nela, ela só arrasta o cabelo pro lado e pede para ele olhar aquelas cicatrizes. Caramba! Enquanto a baratinha tá lá, ativando o modo de reprodução em 5, 4, 3, 2, e antes de finalizar a contagem, aquele cara se levanta da banheira e sai correndo. Cê tá doido? E fecha a porta
com tremenda força. E ela fica sem entender o que tá acontecendo lá dentro da banheira. E ele já tá lá dentro do seu quarto, tremendamente envergonhado. Você tá doido? Se ele tivesse ficado mais um segundo lá dentro, ele teria ficado mais envergonhado ainda. E ele se pergunta o que é aquele modo de reprodução do sistema, como será que funciona? Então, de repente na televisão, começam a passar algumas notícias, flutuações espaciais recentes detectadas perto da cidade de Bingai. Um pequeno posto avançado humano a 50 km de distância, administrado por forças não governamentais, foi atacado. Aquele lugar é onde ele morava. Será que todo mundo morreu? A notícia continua passando. Quando o esquadrão de extermínio chegou lá, todo o posto já havia sido abandonado. Se ele não tivesse ido embora, provavelmente teria morrido lá também. E ele para e pensa enquanto ouve as notícias. O cara continua dizendo que os cidadãos são lembrados. Abismos são portais para reinos sobrenaturais. E se alguém detectar é para denunciar as autoridades imediatamente. Uma baratinha logo aparece, falando para ele parar de pensar demais. E de qualquer forma tem uma notícia bem interessante para ele. O pequeno gordo amassado tá de volta. 100% de sua vida. Aquele cara é o guarda imperial dele. De agora em diante, o gordinho é imortal. E não importa quantas vezes ele seja esmagado. Enquanto o nosso prota estiver vivo, ele voltará à vida. Parece que aquela habilidade lá é uma habilidade muito OP, né não? Mas como que uma barata que nunca morre pode ser um guarda de um humano? Ele ainda não entende. O cara só diz que aquela barata pode se nivelar a ele também. Agora mesmo, ele pode compartilhar a visão com ele. Ele toca em summonar aquela barata gorda. E logo ela aparece, chamando ele de querido irmão. Ele sentiu tanta sua falta. E ele percebe que o irmãozão dele tá meio feio agora. Ele não gosta muito dos humanos. Mas a barata Deus diz comandar ele para voar. É só fechar os olhos que ele sincronizará com a visão daquela barata. O cara começa a voar e bate na parede. E depois passa pela porta e vai até o banheiro. Olha só o que ele achou. E o nosso prota tá lá, contemplando a visão, sem acreditar o que aquela barata tá fazendo ali. Ele já manda a baratinha sair dali rápido. A baratinha só diz que pensou no fundo. Ele podia sentir que ele tava querendo dar uma espiada, sem dúvidas. A mulher tá lá sentada na banheira, pensativa. Então, de repente, ela lança seus fios roxos na baratinha. E ela é completamente pulverizada, no ar ainda. O nosso prota sente a queimação no corpo e cai duro no chão. Um deus barata esqueceu de mencionar que quando compartilha sentidos com o gordo, e se ele morrer, ele também vai sofrer uma reação completamente negativa. No cair da noite e no nascer do dia, do segundo dia, eles recebem um relatório de teste. E a garota só fala que tá tudo normal. Ele olha e ela diz que ele tá livre pra ir, pode vazar. Ele põe o resultado na mesa e começa a ficar bem pensativo. E diz pra ela que ele quer entrar no esquadrão de extermínio também. Mas ela, ainda cruzando os braços, diz que a taxa de mortalidade deles é ridiculamente alta. Será que ele ainda quer entrar? Talvez ele só vai morrer no campo de batalha. E ele fala pra ele que talvez a taxa de sobrevivência entre pessoas normais é melhor? É isso que ela tá falando? Ele também é um desperto e sabe que pode conseguir lutar ao lado dela. Ele grita com ela de novo, perguntando se pode entrar sim ou não. Ela percebe que ele tá determinado. Um torneio quadrienal de seleção de esquadrão de extermínio é em 7 dias. E se a habilidade dele não for ruim, ele vai poder entrar. Mas os rumores dizem que aquela competição daquele ano é a mais difícil de toda a história. Mas ele ainda continua determinado e só fala para ela cuidar disso para ele. Afinal, ela não é do tipo de pessoa que ignora dívidas, né não? Ele conseguiu salvar a vida dela. Ela olha para baixo e pede para ele esperar. Ela admite a persistência descarada dele. Enquanto eles conversam, um cara tá observando tudo, de fininho, escondido nas sombras. Ela só diz que vai dar uma chance para ele, um treinamento especial, digamos. O doutor ali tá perguntando por que o capitão falou para ele falsificar os testes do relatório médico daquele cara, porque claramente os relatórios mostrou alguma coisa não humana. O cara, economista de palavras, diz que esse vai ser o segredinho entre os dois a partir de agora. Espero que esse vídeo possa bater 1000 curtidas e 200 comentários para a próxima parte. Isso é tudo por hoje, é nóis, valeu e fiquem com o próximo vídeo. De repente eles já estão na sala de treinamento, na porta de entrada do abismo, mas sem ninguém apertar nenhum botão, aquela bola de aço começa a se movimentar. Joey fica desacreditado, afinal o treinamento é ser jogado dentro do abismo, isso é sério mesmo? Tá de brincadeira comigo? Aquele abismo é cheio de monstros, e os monstros lá dentro são bem mais fortes do que os de fora. Ele pensa que nenhum exército teria chance alguma contra aqueles monstros. Como é que eles vão pular dentro de um abismo e ser considerado treinamento? Ele olha pra trás e, a julgar pela equipe
dele tem apenas 4 adolescentes: Justin, Luhao, Sukai e Songtao. A garota diz que cada abismo conecta a outro mundo, e dependendo da deterioração daquele mundo quanto ao deles, a classificação vai de E a S, de perigo. Quanto maior a classificação, mais forte os monstros e maior a área. Aquele portão ali leva a um abismo já explorado pelo Esquadrão de Extermínio. Ela então começa a abrir o portal, explicando que a função do Esquadrão de Extermínio é entrar lá dentro e expulsar todos os monstros, assim atrasar a invasão do outro mundo naquela realidade. Ela explica que aqueles abismos são túneis deixados por vermes gigantes durante o grande cataclismo. Então, de repente, ela aperta o botão para abrir o portal. E ela se coloca lá no meio e agora o portal está aberto. E agora Justin tem a experiência em abismo, vai liderar aquela equipe. Ele compreende e aceita. De repente, eles já estão em uma floresta densa, uma selva bem escura e silenciosa, de classificação E. Joey olha e tudo que ele vê é mato e árvores gigantescas. Caramba, então é assim que é um abismo. Do nada, macacos gigantescos e cobras enormes começam a observá-los. Caramba, e Joey nota que não é um macaco e uma cobra, e sim um macaco com cauda de cobra. Mas aí ele olha pro lado e vê aranhas gigantes e começa a ficar apavorado. Afinal, aquelas árvores são enormes e muito altas. Ele fica se perguntando se aquilo ali é a Terra realmente, porque só de passar pelo portão já é considerado outro mundo, enquanto todo mundo tá observando ele. Eles então começam a entrar a mata dentro e de repente o cara observa Joey segurando um troço. Ele joga a mala pro Joey e fala pra ele não tocar em nenhum monstro dentro do abismo, apenas carregar as malas e segui-los. O Joey não entende nada, enquanto aquele cara pensa que Joey passou a noite com a instrutora Aileen. Como esse safado ousou dar em cima da deusa dele? Ah, vai ter revanche. Mas então Joey abaixa a cabeça e o cara começa a ficar grilado, achando que ele não quer carregar nada. Mas de repente Joey começa a sorrir. Tá bom, não tocar em nada, eu não vou tocar em nada. Sem problemas, eu carrego tudo sozinho. O cara fica sem entender nada, enquanto ele tá lá sorrindo, mas pensando que realmente está seguro. O cara só acha que ele não tá bem. Joey começa a gritar pra todo mundo dar as mochilas pra ele. A garota chega mais perto, falando que não precisa se preocupar, afinal ela cuida disso. E ele tá lá seguro de si, afinal, como uma pessoa normal, ele não faz ideia do porquê ele esteja proibido de caçar monstros. Mas qual o problema com isso? Ele precisa ver como os despertos lutam numa dungeon. Alguns momentos mais tarde, começam a luta. O cara começa a queimar todos os macacos de uma só vez. Incrível. Enquanto o outro começa a cortar vários monstros ao meio. Joey tá lá esperto, só observando. Aparentemente, as armas de cristal dos espertos absorvem as habilidades dos monstros quando matam eles no abismo. E eles também conseguem ganhar experiência. Basicamente é como se fosse um jogo. Quanto mais eles matam, mais ficam fortes. E mais rápido conseguem subir de nível. O cara da espada grande já tá lá, matando todas as baratonas. Até os melhores despertos da idade dele ficam exaustos de brigas constantes. Aquele cara já conseguiu matar 310 monstros e finalmente subiu de nível. Será que Joel realmente é diferente? Mas de repente, do nada, ele saca um lencinho, coloca no peito e começa a fatiar alguns pedaços de carne e começa a comer. Enquanto todo mundo tem que dar duro para adquirir novas habilidades e ficar mais forte, ele só precisa comer. Que cara roubado, mano. Ele tá comendo braços longos de macaco e também adquiriu um rabo do macaco. A sua versão cobra, né? Ele não precisa matar nenhum monstro. Tudo que ele precisa fazer é cozinhar. Ele simplesmente come um pedaço deles e ganha a característica deles. Ele adquiriu também a característica resistência à toxina. E também adquiriu adaptação à selva. E olha só, mais uma característica. A afinidade com a luz solar. Ai, agora já tá de barriga cheia. Caramba, o cara comeu tanto que olha só o tamanho da barriga. E tá até arrotando agora, cansado de tanto comer. O treino foi duro, né não? Enquanto ele descansa, ele já tá decidido. Se ele entrar para um esquadrão de extermínio, ele vai direto pra logística. Assim ele consegue ver quando os outros lutam, enquanto ele fica mais forte só de comer. É um plano incrível. De repente ele solta um grito. Louvado seja o Deus das baratas. Ele não tem tempo livre faz muito tempo. E agora pode ficar mais forte. Enquanto tá todo mundo dando duro, matando monstros lá, ele tá lá, assando uma carninha e comendo de boa. Todo mundo para e fica olhando aquele cara, pensando o que aquele cara tá fazendo. Eles estão lutando pela vida deles, e aquele cara só tá fazendo um buffet atrás do outro. E na floresta silenciosa e escura, ou não tão silenciosa assim, uma besta enorme começa a correr. Aquele ali é a fera de chifres pesados da selva. E ela tá enfrentando um macaco gigante, que grune, preparado para enfrentar ela de frente. Aquele é o rei dos macacos cobra, mas ele não foi páreo para aquele monstro. Com apenas um ataque, aquele bicho já foi pra vala. Enquanto o Joey tá lá assistindo tudo, escondido. Caramba, aquele é o chefe final do abismo? A
fera selvagem dos chifres pesados, e ele olha em choque ainda. Afinal, aquele monstro foi capaz de derrotar o rei dos macacos de cauda de cobra, que são quase no mesmo nível de um cavaleiro, como se não fosse nada. Só meio nível de diferença, mas a diferença de poder é enorme. Mas o cara chega mais perto e diz que já conseguiram. Contando que todos sigam o plano dele, eles vão conseguir derrotar aquele chefe. O Joey fica pensativo, se lembrando do que aquela garota falou pra ele. Se ele se machucar, ficar aleijado ou pior, porque ignorou as regras e invadiu o local de forma imprudente, o plano de saúde não vai cobrir isso. Ele lembra aquele cara que Ellen disse pra não lutar com o chefe, então ele tá fora. O cara pega na camiseta dele e grita com ele: "Ah, que nada, fi, ninguém precisa de você aqui não. É melhor pegar as mochilas e ficar na zona segura, pateta." A garota ali atrás não fala nada, mas também fica brava. Eles começam a bolar um plano com um mapa, enquanto os caras falam pra ele ficar ali. Ele então agradece e deseja boa sorte a todos, saindo dali, enquanto os outros dois ficam rindo dele. A garota sabe que o capitão mandou aquele cara aí é o ponto de emboscada pra batalha final. O cara sorri e diz que é exatamente isso. Ele já colocou explosivos nas 4 mochilas que Joey levou. Assim que o chefe chegar, ele vai detoná-las. Então eles só vão avançar e limpar o que sobrou. E tudo que vai custar é um companheiro inútil como aquele ali. Caramba, a garota ficou confusa, afinal é uma missão suicida. Ela entra em choque e tenta ajudar aquele cara, mas de repente, o cara coloca a espada bem no seu pescoço e fala pra ela chegar de enrolação. Ele só vai deixar isso passar uma vez. Então, um pouco mais tarde, Joey já tá lá, na zona segura, ainda coletando alguns corpos de monstros pra poder devorar. E de repente ele escuta um barulho estranho. Ele pensa que as lutas estão tão doidas assim que ele consegue ouvir dali, mas o barulho começa a ficar cada vez mais alto e mais próximo. Aparentemente aquela coisa tá vindo na direção dele. E de repente sai vários macacos de lá. Mas eles não estão atacando o Joey, estão passando por ele extremamente rápido. E ele se esconde, pensando que aqueles bichos passaram direto por ele. E de repente madeiras ali atrás começam a quebrar, árvores caindo por tudo que é canto. E ele olha e nota, o boss está bem na frente dele, correndo extremamente rápido. Mas infelizmente, antes que ele pudesse perceber, ele já é atingido bem no meio do peito. Um só golpe. Aquele monstro não parou com aquele golpe. Ele continuou arrastando o Joey e quebrando várias árvores em sequência. E só parou quando o corpo de Joey atingiu uma rocha gigantesca na frente. Coitado do Joey, todo ensanguentado. Agora ele entendeu que o boss tá ali. Aquele chifre enorme do boss enfincado no seu peito. Enquanto ele se perguntava o que esse boss tá fazendo ali. De repente o Deus Barata aparece, falando que uma lesão fatal foi detectada. Enquanto o Joey pergunta se o time inteiro foi eliminado por aquele monstro. Mas de repente uma flecha flamejante surge e cai na mochila que ele tava carregando. E ele percebe que tem vários explosivos lá dentro. Ele começa a achar estranho, vários explosivos dentro daquela mochila. Quando ele cai na real que tem explosivos ali, já era. Tudo vai pros ares, explode tudo. Infelizmente ele acha que foi abandonado novamente. Os caras usaram ele como isca. A explosão é tão forte que queimou todo o local ali. Enquanto os aliados dele, entre aspas, estavam olhando de longe. O cara lá em cima começa a sorrir. Ele começa a falar pra todos se todo mundo viu a cara dele no final. Agora eles só precisam descer e acabar com o chefe. 2 coelhos com a cajadada só. Mas de repente a garota pede pro capitão olhar mais de perto. E ele nota que tem alguma coisa dentro da fumaça. E lá está ele, Joey. E ninguém entende o que tá acontecendo. Joey agarra o chifre da besta, enquanto as pessoas dizem que ele ainda tá vivo. Ele retira o chifre da besta do seu corpo e o seu corpo se regenera totalmente. E ele, fazendo muita força ainda, começa a dizer que ele realmente acha que ele morreu. De repente ele pega aquele monstro com as 2 mãos e levanta pra cima. E o capitão fica em choque olhando aquilo. Ele pega aquela besta e joga longe, em direção ao capitão, falando que ele não vai morrer tão facilmente assim. Explodiu tudo. O capitão sentiu o choque, mas saiu ileso. Mas infelizmente alguém gritou o nome do capitão. E aquele era Song Tão, em meio aos destroços, suplicando por ajuda. O capitão grita e segura em sua espada. Se não quiser morrer, concentre-se em matar o boss. O capitão puxa a espada enquanto o garoto suplica por piedade. O capitão, sem piedade alguma, ativa as flechas destruidoras de carne. E de repente o corpo daquele cara começa a inchar e começa a expandir todo. Mas o ataque não pegou só ele, pegou também o boss. E o boss começou a rugir. E agora começou a se levantar. E começou a rugir bastante, agora em pé. O capitão manda todos atacarem aquele monstro. E o cara vai pra cima com a bola de fogo nas mãos. Ele lança uma bola de fogo no monstro, enquanto a garota lança raios no monstro. O monstro começa a rugir muitos, recebendo aqueles 2 ataques. Ele grita cada vez mais alto. A garota pensa que tá quase no fim, enquanto o capitão pensa que aquele monstro não é tão forte assim quanto as lendas falam. Afinal, como aquele idiota conseguiria levantar
aquele monstro como se fosse uma boneca de pano. Quão forte ele realmente seria? Então ele avança em direção ao monstro, falando para aquele bastardo morrer. Mas o monstro percebe que ele tá chegando perto e consegue canalizar as magias que estava recebendo em seu chifre. Agora ferrou. Ela acabou de absorver toda a energia deles. E eles têm que imediatamente parar de usar ataques elementais. Agora o bicho ficou mais forte ainda. Quanto mais ele recebe dano, mais forte ele fica. Lascou. Agora ele percebeu que não pode vencer aquele monstro. Os três estão sem saída, mas ele pensa numa ideia. Ele pega um dos seus subordinados e golpeia bem na nuca. Agora o cara tá desacordado. Agora tu percebe que é Justin. Será que ele também vai matar esse cara? Mas o capitão dá um soco bem na barriga dela. Agora os dois estão desacordados. E ele só fala que antes eles estavam atrapalhando, então mortos, eles devem ser mais úteis. Aquele cara safado deixa os dois lá e corre, falando para eles serem gratos. O monstro ruge e começa a cheirar os dois. E agora ele vai fazer sua refeição. O monstro pisa no primeiro e esmaga com sua pata. E quando ele vai pisar na segunda, um Joey passa extremamente rápido e pega ela nos braços. E ela, acordando, pensa por que esse cara voltou para salvar ela. E ele diz que naquela época, ela era a única que não intimidava ele e que deixava ele carregar a mochila, porque ele era fraco. E na vida passada dele, as pessoas tratavam ele como bucha de canhão sempre, sem pensar duas vezes. Agora, como uma barata, ele ficou fraco de novo e foi forçado a liderar o caminho e morrer pelas baratas maiores. Infelizmente, ele não provocou ninguém, e mesmo assim ele foi traído. Naquele mundo, só os fortes têm direito de controlar o próprio destino. Então, ele precisa ficar mais forte. Um outro cara ainda está vivo, implorando por socorro, e ele grita, sendo esmagado pela pata daquele monstro. Por favor, me salve. Ele se lembra do pessoal falando para ele não tocar em nenhum monstro. Ele olha para trás e pensa que aqueles jovens são idiotas. E o capitão Toast, o cara grita, mas é esmagado completamente pelo monstro. Parece que nosso herói ali não é tão herói assim. Ele então ativa o pólen indutor do sono. Aquele é uma espécie de pólen da flor da tranquilidade que causa inconsciência quando inalada em grandes quantidades. E a garota entra num sono profundo. Ele deixa ela na pedra, enquanto pensa que é melhor manter as habilidades dele em segredo, por enquanto. Ele olha pro monstro e diz que agora são só nós dois, um mano a mano. O monstro olha pra ele também e aparentemente concorda, né? E ele estrala as mãos, dizendo que vai usar aquele monstro como trampolim para obter mais poder. O chefe economiza de palavras e parte na direção de Joey. Mas Joey, extremamente rápido, dá uma linguada numa árvore e consegue desviar do ataque daquele monstro, usando sua língua como se fosse um cipó. Ainda bem que ele conseguiu adquirir várias habilidades durante o trajeto. E é hora de colocar todas em prática. Agora ele vai ativar a foice de louva-a-Deus, fazendo seus membros inferiores se transformarem em uma espécie de membros de louva-a-Deus, capazes de fatiar presas com facilidade. Caramba, que cara doido, muito top. Ele pula pra cima do monstro, agora com o seu braço de louva-a-Deus, e tenta perfurar a carcaça. Ele bate várias vezes e continua batendo. Parece que aquela carcaça é muito dura. Mesmo depois de aprimorar a sua habilidade, não consegue cortar aquele chefe tão fácil. Talvez ele tenha um plano. O chefe continua correndo e ele pula, pensando que mesmo que o chefe tenha aquela casca extremamente evoluída para uma armadura, ele decide tentar agora no abdômen. Afinal, aquele ponto é sempre o mais fraco. Então ele acerta em cheio na barriga do monstro, perfurando ele. Pula. O monstro ruge de dor e ele sorri, achando que achou o ponto fraco do monstro. Mas agora o monstro olha para ele e agora ele percebe que o monstro não tá com boas intenções. O monstro começa a girar sua pata e gira com força total o corpo todo, e Joey cai para longe e em meio à floresta densa. Bem lá no fundo ele bate as costas numa rocha e começa a tossir sangue. Aquele monstro é enorme e muito rápido. Como será que vai lidar com aquele monstro? E de repente o monstro começa a imbuir seu chifre em raio e começa a concentrar mais raios ainda. De repente ele solta um poder em direção a Joey. Lascou. Agora Joey tá sem saída. O poder acerta em cheio e ele continua lançando mais raios, eletrocutando toda a região. E depois que a fumaça baixa, várias árvores ali já estão completamente quebradas com aquele poder. E o monstro observa e nota uns braços estranhos e uma pele estranha. Joey aparentemente absorveu a skin de madeira. Ela tem alta resistência à eletricidade, mas extremamente fraca ao fogo. De fato, como ele pensou, não importa o quão forte seja um monstro, sempre há algo em seu ambiente que pode combatê-lo. Agora ele tem uma forma eficaz de bloquear os ataques daquele monstro, mas ele ainda precisa de um finalizador. Ele encara o monstro e manda o monstro cair para cima. De repente ele ativa seus braços longos e pega a espada caída lá longe. O próximo ataque será o fatal. Ele levanta os pés e bate no chão, e várias raízes são ativadas. Aquelas raízes vão em direção àquele monstro, tentando prendê-lo.
Finalmente, aparentemente, Joey conseguiu prender aquela besta em meio àquelas videiras. O monstro ruge e tenta se soltar, cada vez mais forte. Mas antes que ele possa se soltar, Joey tá lá em cima, pronto pra cortar ele. Mas antes de cortar, tem que fazer aquele famoso grito de guerra, mandando o monstro ir pro inferno. Mas antes que Joey possa finalizar, o monstro consegue se libertar e ruge. Agora lascou Joey. Realmente, aquele monstro se soltou apenas na força bruta. Infelizmente, agora não tem tempo de desviar. Ele ativa seus músculos elásticos e também a força muscular aumentada. A espada se choca contra o chifre do monstro, causando um enorme estalo, e a espada é quebrada ao meio. Agora lascou. Ele joga o cabo da espada para trás e decide na mão, enquanto o monstro tá rugindo e indo em direção a ele com a tremenda velocidade e fúria. Ele pega um pedaço de monstro. Olhando pro monstro, ele pede desculpa, afinal a luta já acabou. E ele adquiriu agora uma habilidade que vai causar a derrota daquele monstro. Ele coloca aquele pedaço na boca e adquire a habilidade Chifre Afiado de Besta com chifres pesados. E o seu corpo agora é imbuído em uma armadura Super Overpower. Caramba! E ele pegou a própria habilidade do monstro. Muito irada essa skin. De repente ele parte para cima do monstro e dá vários golpes tão rápidos e tão precisos que o choque faz com que a gente nem consiga ver direito. E alguns momentos depois, tudo está quebrado na região. E lá está Joey, em cima do monstro, completamente derrotado. Joey é vitorioso e de repente aparece uma chave. A chave do reino secreto. Se ele usar aquela chave dentro do limite de tempo, vai dar acesso ao reino secreto. Ele observa a chave, pensando o que será que é isso. Enquanto um tempo depois, as pessoas estão relatando o acidente no campo de treinamento. E tem 3 mortos e um gravemente ferido, inconsciente. E um com ferimentos leves. Os caras estão falando para levar os feridos rápido pro médico. E o oficial tá gritando com o Joey para ele falar rápido o que tá acontecendo e o que aconteceu lá dentro daquela dungeon. E por que ele é o único a sair vivo. E ele tá pensando o que ele deve dizer. Será que ele deve dizer que teve sorte? Ou será que ele escapou por causa do chifre do monstro? De jeito nenhum. Aquele ali parece muito falso pra ele. De repente alguém chega mais próximo do oficial e começa a perguntar que é só ele ou os militares estão suspeitando que o recruta do vice-capitão dele é o responsável pelas mortes. Será que é assim que eles veem? Será que é ele que está por trás de todo esse desastre? Um Joey entra em choque. Um oficial começa a negar. Mas que é isso? Não foi isso que eu quis dizer. É só que todas aquelas vítimas daquela vez eram recrutas, eleitos militarmente. Então é natural que sejam feitas investigações. O cara olha pra Joey, pega no ombro do oficial e fala que ninguém entra dentro de uma dungeon esperando 0 mortes. E que bom que não é isso que ele quis dizer, né não? Agora, nosso querido Joey, ele está dispensado. O Joey fica só olhando. Um tempo depois, lá está ele no terraço, pensando, será que aquele cara tá protegendo ele de propósito? Só porque ele foi recomendado pelo vice-capitão dele? Ele decide que não vale a pena ficar pensando nessas besteiras. O que importa agora é o que realmente é o reino secreto. De repente o Deus Barata aparece, falando que o reino secreto é uma dimensão escondida dentro da dungeon. Ele só pode entrar usando uma chave de mão. Tecnicamente falando, isso não é algo que humanos normais conseguem obter. Mas como o DNA dele é quase idêntico de um monstro, o Abismo classificou ele como uma luta contra o chefe, como uma batalha territorial entre monstros. E é por isso que aquela chave caiu. Agora ele entendeu que aquilo ali é quase como se fosse uma dungeon exclusiva para ele ficar mais forte. É exatamente isso. Mas os monstros lá dentro são muito mais mortais do que o que ele enfrentou até agora. E além do mais, ele vai ter que lidar com a entidade que deu a chave originalmente para aquelas bestas com chifres. Pula, você tá ligado naquele monstro cogumelo de antes? Talvez tenha uma daquelas criaturas inteligentes guardando os segredos do núcleo da dungeon. Ele pergunta então para que serve aquela contagem regressiva. Basicamente, se ele não usar aquela chave em 24 horas, ela vai desaparecer. Então ele tem que ir rápido. Ele olha a chave e pensa se vai ou não vai. Então ele se levanta, ainda com seu pijaminha, e diz, mas é claro. Mas antes disso, ele precisa resolver uma coisa primeiro. Afinal, talvez ele possa morrer lá dentro. Um tempo depois, lá está ele, implorando de joelho para que Aileen tenha um date com ele. Mas de repente ela fica impressionada com a tamanha cara de pau dele e dá um chute bem no meio da cara dele, com a tremenda força. Como ousa mexer com ela? Ela vai pra cima sem dó nem piedade e puxa na camiseta dele, falando pra ele dizer isso novamente se tiver coragem. Mas aquele cara é audacioso e fala novamente, por favor tenha um encontro comigo. Mas antes que ele possa ao menos fechar a boca, ela já dá outro soco de direita bem na cara dele e continua batendo sem dó sem piedade várias vezes. Ela bateu tantas vezes que o punho dela chega e começou a sair sangue, enquanto manda ele dizer novamente. Ele já tá todo esfolado no chão e fala que vai dizer
milhão de vezes. Vá ao encontro comigo. Ela olha pra baixo e percebe o olhar dele. Aparentemente, o olhar dele é o mesmo olhar de arrependimento, tentando satisfazer o último desejo antes de morrer. De repente ela começa a sorrir. Aparentemente aquele cara tem coragem, tudo bem. Ela aceita o convite dele, claro, depois de bater muito nele, né? Então mais tarde eles já estão numa cafeteria, tomando suco na beira da praia. E depois dali eles vão ao cinema, assistir um vídeo de terror. E ele, todo medroso, começa a agarrar ela. E depois do filme acabar, eles vão comprar alguns ursinhos de pelúcia e tirar algumas fotos. E depois vão a um passeio de bicicleta, enquanto ele pensa que finalmente teve seu primeiro encontro. Ai ai, ele tá planejando aquilo lá há 20 anos. Cada pequeno detalhe foi aperfeiçoado, exceto por uma coisa: ele nunca teve uma garota pra sair. E agora pode morrer sem arrependimento, enquanto ela tá lá atrás observando ele. De repente ela para e começa a dizer que ela já viu vários soldados morrerem diante dela. Não importa quantos desejos realizem, nada supera permanecer vivo. Ela não sabe o que aconteceu com aquele cara no calabouço, ou o que passa na cabeça dele. Mas em vez de planejar morrer sem arrependimentos, fique vivo. Dessa forma, ele pode conseguir realmente a vida que deseja. Caramba, aquilo foi um choque pra ele. Ele para um pouco, baixa a cabeça e agradece e volta a pedalar. Enquanto ela fala que espera que ele da próxima vez ainda tenha vontade e coragem de convidar ela para sair novamente. Então mais tarde lá está ele, no terraço, falando com Deus barato. Sério mesmo? Tudo isso e a única coisa que ele queria era um encontro? Então lá está a chave. De repente ele quebra ela e aparece um portal na frente dele. Ele observa aquele portal enorme e começa a entrar lá dentro, pensando que o Deus barato ainda não compreendeu o que aquilo que significava para ele. Aquela é a real maneira dele encerrar um capítulo da vida dele. Então ele termina de entrar lá dentro e lá está ele novamente, em uma floresta escura e densa, completamente sozinho. Que loucura! E bem na frente dele, um macaco gigante, cauda de cobra, de classe guardiã, tremendamente grande. Um antigo eu dele teria corrido, mas ele já mostrou sua nova skin, que eu particularmente adorei. Ele pega o impulso e vai em direção àquele macaco, e o macaco tenta agarrar ele. O macaco é forte, mas Joey é rápido. Ele começa a estraçalhar o braço do macaco e lá está ele, bem na nuca do macaco. Mas antes que ele possa finalizar o monstro vira e pega em sua perna. Agora lascou e joga ele pra longe em direção a uma árvore. Joey bate as costas na árvore enquanto o macaco tá indo em direção a ele sem dó nem piedade. E antes que ele pudesse fazer algo, o macaco já agarrou ele com as duas mãos e partiu seu corpo em dois. Lascou pro Joey, será que ele vai conseguir se recuperar? Mas de repente ele ativa o seu indutor de pólen do sono e os seus membros começam a recuperar. Agora ele já está novo em folha, ou quase. Aparentemente aqueles monstros macacos são um pouco mais fracos do que o chifre pesado da selva, mas são muitos. Se ele não fosse imortal agora, devido às suas habilidades, ele teria ido pra cova. Naturalmente não dá pra vencer aquele monstro numa luta corpo a corpo. Mas espera aí, agora ele tem um plano. Já que o ambiente do reino secreto é semelhante ao abismo, isso significa que também deve haver predadores para combater esse macaco. Agora ele se lembra que talvez uma aranha seja perfeito. Então ele começa a dispersar mais pólen e começa a subir nas árvores. E os macacos observam. E ele está pensando em atrair os macacos para o terreno dos predadores deles. Ele começa a pular de galho em galho com sua habilidade do sapo, pensando que realmente tem uma chance. Os macacos começam a cair na armadilha de Joey. E ele está cada vez mais se embrenhando no meio da floresta. De repente um dos macacos agarra em sua perna, pensando que pegou Joey, mas Joey ativa o músculo corrosivo e consegue se libertar. De repente, ele achou. Lá está ela, uma armadilha feita por aranhas. Aquela é a Blood Mother, uma caçadora gigante e nível perigo guardião. Ele então ativa sua nova skin, caramba, uma mais bonita do que a outra. E o nome daquela skin é Perdiz de Cauda Branca. A aranha começa a grunhir e ele pula, chegando mais próximo, enquanto observa as aranhas, pensando que se ele se disfarçar de predador natural das aranhas, elas não vão atacar ele. Ainda bem que ele absorveu algumas características dos cadáveres das fadas, e eles finalmente vão dar resultado no momento certo. Então, de repente, ele nota que vários macacos gigantes estão enrolados nas teias das aranhas, e as aranhas estão descendo para devorá-los. Enquanto eles rugem, as aranhas comem. Elas estendem todo o líquido venenoso dentro da pele daquele macaco mutante, enquanto ele ruge.
e agora desfalecido pelo veneno, vai ser transformado em uma bela refeição para as aranhas. Enquanto as aranhas fazem um banquete lá embaixo com seus inimigos macacos, Joey só observa. Os macacos de cauda de cobra estão sendo dominados por seu predador natural. Mas o que ele acha estranho é que aquelas aranhas caçadoras geralmente caçam capturando presas isoladas. E agora mesmo, estão vindo mais macacos para aquela área. Um bando inteiro de macacos simplesmente invadiu o território inimigo. Mas as aranhas não vão deixar aqueles caras dominar o território. Agora virou uma guerra mortal entre macacos e aranhas. Enquanto Joey observa sorrindo, um caos como esse é exatamente o que ele precisa. Agora ele ativa a foice do Mantis, louva a Deus e pula de cima daquela árvore em direção aos macacos e às aranhas e começa a estraçalhar todos. É macaco, é aranha, todo que é bicho que tá lá embaixo. Enquanto pensa que continuar atacando a retaguarda, igualando o campo de jogo pro lado mais fraco e garantir que a batalha continue. E de repente ele começa a comer alguns macacos que já estão no chão para adquirir novas habilidades, enquanto ele aproveita a oportunidade para adquirir mais características. De repente ele nota que não ganhou nada, nadinha. Então Deus Barata aparece, chamando ele de idiota. Será que ele achou que o poder dele era tão simples assim? Ele não pode simplesmente morder um monstro aleatório e achar que vai ficando mais forte. Não. Para adquirir características mais fortes, ele precisa devorar partes específicas dos inimigos dele. E de agora em diante, aquele Deus Barata vai marcar para ele. Então ele começa a ver que, se ele morder ali, ele vai absorver uma característica. Aquela característica está localizada bem no bíceps macacos gigante. Ah, agora ele entendeu. Então ele foi lá comer. E estranhamente ele nunca falou nada sobre o gosto. A única coisa que interessa a esse cara é habilidade. Agora ele obteve a nova característica, braços longos do cobra macaco atualizado por braços gigantes de cobra macaco. Enquanto lá no fundo, a briga continua. Em um campo de batalha caótico como esse, ele tem bastante tempo a continuar evoluindo. Ele continua cada vez mais adquirindo mais habilidade, aumento de resistência, ferrão venenoso, veneno paralisante, resistência à paralisia, aproveitando cada oportunidade que surge. E agora, com o olhar horripilante, todo ensanguentado, ele diz que é agora a vez deles limpar toda aquela dungeon. E começa a limpar tudo, seja aranha ou seja macaco, estraçalhar cada vez mais rápido e mais forte seus oponentes. E depois de um longo dia, lá está ele, junto com Deus Barata, próximo de uma porta. Finalmente ele tem acesso à sala do chefe final. Aparentemente lá dentro tem uma aura gigante emanando, forte e incrível. Então ele olha para o lado e vê um objeto estranho acima de uma pilha de cadáveres. O que será que é aquilo? Ele chega mais perto e pega naquela bola. O Deus Barata diz que aquilo ali é um gêmeo do reino secreto. Aquele item só pode ser encontrado em um cemitério de monstros exclusivo de reino secreto. Um cristal mágico ultra mega power raro. E ao longo dos anos absorveu a energia residual de inúmeros monstros mortos. E tem uma quantidade enorme de energia. Ah, agora ele pode absorver aquele item de uma só vez, ou usar metade do poder para abrir uma fenda e sair dali em segurança do reino secreto. Joey observa aquele cristal e pensa, será que ele deve enfrentar o boss ou sair dali com vida? Arriscar tudo ou ganhar mais poder? Ou ficar em segurança? Mas aparentemente aquela é a melhor chance que ele tem de evoluir. E se ele desistir agora, quem sabe se ele terá outra oportunidade como essa? Então ele se sente confiante e caminha em direção ao portal. E ele nunca enfrentou um chefe como aquele ainda. Ele também não sabe por que ele não está correndo agora. Depois que Joey entrou no portal, parece uma espécie de inferno com um ser colossal em um trono. Ele se deparou com um homem fera de chifres pesados. E o nível de perigo é não identificado. Mas Joey está confiante ainda. Infelizmente ele não consegue ver o nível. Mesmo tão longe, ele sente a pressão terrível daquele monstro. Será que aquele ali é o chefe dos reinos secretos? O monstro começa a falar com ele. Humano, insolente, foi você que massacrou meus parentes? Joey agora entra em choque. Outro monstro que consegue falar. Hã? O que? Seu parente? Isso significa que aquela besta de chifres pesados do abismo era realmente parente daquele monstro? Será que ele tem uma sociedade como a dos humanos agora? De repente aquele monstro se levanta e dá um salto enorme em direção a Joey, pronto para enfincar ele em sua lança. O golpe é tão forte e poderoso que estourou todo o chão, transformando tudo em lava. Caramba, que monstro forte! Mas o monstro percebe que Joey conseguiu se esquivar e acha isso tudo muito estranho. Mas Joey só conseguiu esquivar porque conseguiu usar a habilidade Braço Gigante de Cobra e Macaco. O monstro continua falando que a conexão com aquele mundo ainda nem foi aberta. Como que um humano consegue entrar? Mas Joey percebe que aquele monstro está tentando conectar aquele mundo com o reino secreto da Terra. Aquele monstro não quer pensar muito, então vai deixar Joey falar. Ele lança
um olhar penetrante em Joey, e antes que Joey pudesse perceber, já tá com a lança fincada no peito dele. O impacto é tão forte que arrasta Joey a centenas de metros, parando só em uma rocha. E depois de quebrar aquela rocha quase ao fim, ele é arremessado com tamanha força novamente contra a rocha, abrindo um buraco em seu peito. Mas aquele buraco é finalmente fechado pela habilidade imortal, enquanto o monstro observa. A velocidade de recuperação dele é impressionante. Será que ele é um de nós? O monstro aponta sua lança e diz que talvez Joey vai ser o experimento dele. Ele vai abrir ele completamente para poder estudá-lo. O monstro determinado a enfincar a lança nele novamente, enquanto Joey ativa sua visão dinâmica, percepção de alvo em alta velocidade aprimorada. A lança está chegando cada vez mais próximo, em câmera lenta, enquanto Joey observa. Aquele monstro tem uma força aterrorizante, mas os ataques dele são simples, e nos momentos seguintes Joey consegue escapar daquele golpe. Enquanto o monstro está enfincando a lança no chão, Joey está lá nas costas do monstro, pensando que lutar de perto vai dar vantagem para ele. Ele então imbui a sua mão com um limo corrosivo, enquanto pensa em pegar algumas características daquele monstro. Mas, infelizmente, Joey não previu que a cauda daquele monstro é extremamente forte e conseguiu golpeá-lo. O monstro enfinca a sua lança no chão e diz que aquilo ali é uma coisa muito chata de ser usada. Ele ainda prefere socar e esmagar as coisas. Ele então pula em direção a Joey e começa a socá-lo com tremenda força e brutalidade, várias vezes consecutivas, formando uma névoa de poeira imensa em todo o local. E depois de terminar Leslie, Joey, enfincado no chão, com a tamanha brutalidade, completamente ofegante. Joey agora, coitado, tá todo quebrado. Será que ele vai conseguir sobreviver? O monstro observa que ele ainda está vivo, enquanto Joey pensa que, graças aos músculos elásticos dele, conseguiu absorver a maior parte do dano. O monstro então pega a sua lança e imbui ela com fogo do inferno, e decide finalizar Joey, afinal, ele tá ficando entediado. E agora vai dar o último golpe, o golpe final. Mas Joey defende aquele golpe, usando a habilidade Pele Enrijecida e também a resistência à armadura dorsal do Fera de Chifres. O monstro então decide dar mais golpe nele, e Joey consegue defender todos. Ele pula mais para longe e o Deus Barata aparece, enquanto Joey continua defendendo. Parece que a pele endurecida dele está derretendo com as chamas, mas ele ainda pode usar o Reino Secreto Geme para recuperar tempo, enquanto Joey está decidido a não perder essa luta. O monstro dá um golpe forte, ele esquiva e avança por trás, achando uma abertura. Ele ativa os braços do macaco cobra gigante, mas o monstro é mais esperto. Ele gira a sua lança, jogando Joey para longe. Ele bate novamente contra uma rocha extremamente forte, quebrando ela em estilhaços. O monstro agora começa a reunir lava e começa a conjurar um feitiço, explosão de jato de lava, e lança toda aquela lava em direção a Joey de uma só vez. O Joey tá sem acreditar que aquele monstro tem esse tipo de habilidade, então ele consegue pular para longe, mas aquela lava é teleguiada em direção a ele novamente. Ele usa algumas árvores que estão ali para tentar escapar. Infelizmente, uma das lavas atinge a perna dele, mas diferente de uma lava comum, aquela lava parece uma bala e atravessa sua coxa. Infelizmente, Joey não consegue desviar de tudo, mas a habilidade de recuperação dele é ativada, mas parece que não tá funcionando como deveria, porque aquilo ali ainda tem efeito de sangramento e tá queimando. O monstro continua chamando ele de humano insolente e lança mais lava em direção a Joey, falando que vai derreter ele com as chamas do inferno, até ele não virar nada, nem pó. Joey agora está cercado pelas chamas, enquanto grita que vai levar ele com ele. Ele ativa novamente a característica besta com chifres pesados e consegue defender uma parte do golpe do monstro. Ele continua correndo e o monstro continua controlando todas as chamas em direção a Joey. Quando ele chega mais próximo, Joey grita que agora pegou aquele monstro. Então ele dá um salto e dá um golpe bem no meio do chifre do monstro, que consegue quebrar uma parte do chifre dele. Mas o monstro tá paradinho, sem fazer nada. Então Joey percebe que o monstro nem sequer mexeu. O monstro pega em seu braço e levanta sua lança novamente, imbuída com fogo, e começa a estorricar Joey. Joey é totalmente consumido pelas chamas e grita em meio àquele tormento de chamas e cai no chão estorricado. O Deus Barata aparece, falando boas palavras, que aquele monstro não é um tipo de monstro que ele pode derrotar com o poder que ele tem agora. Infelizmente, ele não pode ver Joey jogar sua vida fora assim. Ele começa a ativar a força do Reino Secreto para abrir o portal de fuga de emergência, mas rapidamente Joey dá um tapa
tapa naquele cristal e começa a absorver o poder. Enquanto o Deus Barata tá sem acreditar no que aquele cara tá fazendo. Joey olha pra ele, falando que já fez as pazes com a morte há muito tempo. O Deus Barata fica desacreditado, enquanto Joey absorve todo o poder daquele cristal. O poder percorre cada centímetro do seu corpo e ele começa a brilhar, irradiando a intensa luz. De repente, uma explosão e o monstro fica sem entender nada do que tá rolando. O que tá acontecendo? Que poder gigantesco é esse? De repente, o sistema avisa que ele não fugiu da morte certa. Ele passou no segundo teste do Deus Barata e agora a forma de lutador dele foi desbloqueada. Ele causa uma explosão enorme em toda a área. Agora eu entendo porque durante uma transformação as outras pessoas não interferem. É por causa do medo que tá acontecendo. De repente a gente vê uma mão e lá está ele, Joey, completamente transformado em um corpo com quitina. Um novo poder está surgindo do corpo dele. O que é exatamente essa forma de lutador? Mas o Deus Barata diz que aquela forma de lutador é um estado que permite que as características dele evoluam livremente. Por exemplo, pula. O monstro tá ali prestes a dar um golpe nele. O monstro só diz lava, explosão de lava. E de repente todo o local explode em uma pressão avassaladora, transformando o local em escombros. E em meio à fumaça, lá está ele, Joey, achando que aquela armadura ali é formidável. Enquanto o Deus Barata diz que aquela carapaça de barata, pele elástica, sapo mutante e a pele endurecida da besta de chifres pesados da selva. Conforme ele ganha novas características mais tarde, ele pode continuar aprimorando suas habilidades em sua skin. Ele observa o seu corpo e compreende que aquele fluxo de lava mal arranhou. Aquela armadura biológica é sólida, completamente diferente de tudo que ele já tenha visto. O monstro observa a fumaça, enquanto pensa que não importa a evolução que ele tenha tido agora, nunca que ele vai ter sobrevivido àquela saraivada de lava. E de repente ele vê só um soco vindo de dentro da fumaça e abre os olhos, pensando o que é isso. Aquele soco acerta em cheio. Joey consegue atacar de longe, usando seus músculos elásticos. Aquele é punho de cobra macaco de longo alcance. Naquela forma lutadora, ele pode ativar várias características ao mesmo tempo e encadeá-las em uma habilidade de combo. E também não tem tempo de recarga entre as trocas de característica. Agora ele tem a habilidade de combinar tudo em ataques completamente diferentes do que os inimigos esperam. O Deus Barata continua dizendo que na forma de lutador, a resistência e a agilidade dele aumentam em 10 vezes, enquanto ele tá lá todo se achando incrível. O monstro tá lá caído e ele tá em pé. O monstro se levanta, observando que Joey não tem nenhum arranhão. Agora ele tá desapontado, não tá acreditando nisso. Ele pula em direção a Joey, falando para Joey não subestimá-lo. Joey dá um olhar e ativa a visão dinâmica, os músculos elásticos e a lâmina de foice de mantis. Um combo combinado e consegue defender todos os ataques do monstro, extremamente tranquilo. De repente, ele consegue desarmar o monstro, enquanto o monstro fica tentando entender o que está acontecendo. Parece que ele está perdendo. Joey agora ativa uma habilidade em sua perna e dá um belo de um chute no monstro, arremessando ele para cima com uma tremenda força. Agora ele decide usar os seus dedos elásticos e prender cada membro daquele monstro no ar. E de repente ele consegue puxar aquele monstro para baixo em uma tremenda velocidade, estourando todo o chão ali embaixo. Mas o monstro não vai desistir tão fácil. Ele bate a mão no chão e grita não. Ele ativa um soco e vai em direção a Joey. E bate soco com soco. Um estrondo enorme em toda a área. Caramba, acabou aqui. Infelizmente a gente não tem mais capítulo dessa história. Assim que tiver, se esse vídeo for bem, a gente traz a continuação, porque a curiosidade e a ansiedade tá batendo forte. Acabou na melhor parte, mano. Obrigado por assistirem e fiquem com o próximo vídeo.